Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Eclesicast, a mais um episódio. Estamos chegando a quase 70 episódios. Então, se você já acessou, uma benção, né? Já acessou, já compartilha, deixa seu like e tamo junto. Para quem não me conhece, sou o Thiago Frigeri. Seja muito bem-vindo, muito prazer para você. E, então, mais um. Beleza. Tamo junto. Pai, Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou o Vitinho e vamos para mais um episódio do Eclesicast. Vou chamar aqui o nosso host, Juninho. From Brasil. Eu estava no episódio que o pessoal quis fazer uma experiência. O pessoal vai achar que eu ia abrir e falou, o Juninho não tá. Aí vai ver do nada eu aqui, aí galera. Apareceu aí, ó. Gente, pra quem não me conhece, eu sou o Juninho. Estamos aqui com mais um episódio. Bom demais. Mano, muito ansioso pra esse episódio, porque a gente vê que cada episódio, eu falei isso da última vez, cada episódio a gente tá subindo um degrauzinho assim, de experiências com Deus, de pessoas usadas. Glória. E, gente, a gente tá aqui com o nosso pastor, Marcos Prado. Aí. Pastor Marcos. Que cuida lá do CETEC da igreja. Pode, se quiser dar um oizinho, pastor. Pode dar. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo aqui a mais um Eclesicast, com essa juventude aqui, que é o futuro da igreja, né? Deus tem falado e Verdade. Deus abençoe a todos. Presta atenção no que Deus vai falar aqui essa noite e Amém. deixa Deus tocar no teu coração e na vida desses jovens aqui que tem Boa. Amém. Juninho, a direção de Deus. traz pra gente aí, este currículo. Esse que currículo veio até em aqui. documento. Veio até em documento, não tive que abrir aqui, tinha senha, tinha um monte de coisa pra poder acessar. Baixar o pacote Fotografar. Office. Baixar o pacote Office. Bom, tá aqui, mini currículo, nome, Marcos Prado de Araújo, idade 63, esposa, Denise Rodrigues Bueno de Araújo, filhos, Thalita e Tiago, trabalho, aposentado, trabalhava com TI, Ó. formado em administração e em empresas com pós em informática, bacharel em teologia. Ministério, professor de CETEC, ministrei 20 anos para casais, juntamente com minha esposa. Hobby, gosto de tecnologia, gosto de assistir filmes de ficção. Amo praia, amo caminhar na areia da praia, de contemplar a criação de Deus. Curiosidade, me emociono muito com a presença de Deus, com o seu amor. Tenho prazer em ver as pessoas crescerem na graça, no conhecimento e prosperando debaixo da graça de Deus. Esse foi o currículo. Show, galera. Então, pra gente dar uma sequência aqui, eu vou apresentar os nossos patrocinadores, a galera que tem nos Patrocination. abençoado. O primeiro dele, mais ou menos importante. Cadê a corujinha? Esse cara tá sem corujinha hoje. Virou um cacto. Virou esse É cacto. o cacto 105 agora. Pão da Garagem. A galera que nos fornece essas maravilhas que estão aqui. Gente, bom demais. E se você quiser, degustar, tipo, desse sonho aqui, desse pão aqui de multigrãos, qual é o nome daquilo lá, Juninho? Eu nunca sei. Eu falo o nome que não pode falar aqui. Se você quiser dar essa turbinada no seu café da manhã ou no seu café da tarde, ou comer isso em qualquer outra Não, gente, na refeição. moral, esse aqui é o 01, tá? Esse Do pão da sim. garagem. Mostra aí, mostra Esse aí. aqui, ó. Esse aqui é... Isso é um sonho. qualidade, Esse ó. é um Sonho sonho, dos literalmente. Isso aqui é um sonho, não é pesadelo. Já faz o merchan, foi bom. Fazer Vamos o ver esse merchan. marketing, né, Rafa? Foi bom. Fazer o É merchan. o rei do marketing. Então você vai lá na rua Galeão Carvalhal 158 no Jardim Bela Vista e você isso. vai comprar. E falando que você veio pelo Eclesicast, são 10% Não vai aparecer minha mão aqui. de desconto. Acho que apareceu ali, né? Acho que Apareceu. apareceu. Faz na... Ali, ó. no reflexo. Dá pra enxergar? Dá. Aí, ó. 10% de desconto. Também temos aqui o patrocínio Mimos da Mel. Juninho, eu gosto que você fala do Mimos da Mel. Vai lá, Pessoal, Mimos da Mel tá vencendo a gente com as canequinhas. E então, se Coisa você quiser linda, hein? acessar, o Vitinho vai falar aí o número. Temos muitas coisas, estamos cada vez mais ampliando nosso cardápio de mimos. Produtos. Então, canecos, marca-página, chaveiros de resinas e camisetas personalizadas é com Mimos da Mel. Então você vai fazer sua encomenda no 991416708. Isso aí. Gente, aqui ó, te mostro lá no detalhe pra Ó, galera. aqui, ó. Chocolate, laços e fitas. Concorrente Gente. da Sonho de Valsa, ó. Puxar Não, a cor. Esse aqui puxou Já a cor. já tá começando. É original, esse é original. Tem que subir muito É, isso aí a de Dani- volta Não é pra chegar aí, velho. industrializado, esse É. aqui, ó. Então, Esse aqui gente, é- se você quiser um chocolate artesanal, não somente isso, elas fazem trufas, pães de mel, mimos e lembranças corporativas. demais, bom Então, ó, já encomenda no WhatsApp 998420480. Estamos Nesse chegando final no de Natal semana, aí. a gente dos Adolas encomendou os pães de mel e, gente, é muito bom. A gente come Bom aqui, demais. eles comeram lá e todo mundo gostou demais dos Adolas. isso aí. Então, chocolate, laços e fitas pra você Abraço, né, dona Dirce. comprar um Bom chocolate demais, em bom primeiro. demais. Por último, mas não menos importante, do Bencar, reparos automotivos, funilaria e pintura. Então, gente, eles nos fornecem as nossas bebidinhas, Nossas né? bebidas, Falei, nossos o líquidos. suco, o refri. Então, se você quiser levar o seu pulsante para dar um upzinho, né? Se ele estiver meio avariado,
você vai levar lá na rua Manuel da Costa 755. É isso. Ti, você dá os avisos aí, mano? É Aqui, isso. Mais avisos aqui, ó. Sexta-feira, às 20 horas, nós teremos a oração da juventude toda sexta. Tem esse encontro, a caverna de oração, né? Chama de caverna de oração. Então você que tem tempo disponível toda sexta a partir das 20. demais. Oração da juventude. Além disso, voltou os ensaios do Agnus. Então, os ensaios estão ocorrendo às 17 horas, tá? Então, você que participa do Agnus, não perca os ensaios, porque tem que ensaiar para preparar a voz ali, para deixar daquele talento. No sábado agora. Sábado agora. Sábado, isso, todo sábado, tá? Além disso, série de pregações. Vai iniciar na Juventude Canaã, série de pregações sobre propósito. Legal. Você não sabe qual é o seu propósito, então, ó, cola nas séries de mensagem. Vou dar um spoiler, o Rafa vai pregar, hein? Um dos pregadores. Um dos Já dei spoiler aí, ó, não perca. Fera demais, tá bom? Esses são os avisos. Continue conosco, é isso. Aí, Isso, agora o Vitão vai dar pra... uma palhinha aí de... Agora o Vitão vai pregar. Reflexo. Trouxe até esboço aqui, ó. Não. Tá chique a Vitão. coisa. Ó, gente, eu vou compartilhar com vocês. No primeiro sábado desse mês, eu levei uma reflexão para os adolescentes e foi nos mesmos capítulos que eu marquei aqui. E Legal. é muito interessante porque estou lendo o mesmo capítulo com uma outra visão, falando de outra pessoa e Deus dá outra revelação Legal. do mesmo Verdade. texto. Então Deus é isso muito é muito sabidinho. interessante. E lá com os adolas eu falei sobre Roboão, filho de Salomão, e agora eu vou falar de Jeroboão. Legal. E então vamos acompanhando junto. Eu vou falando os textos e aqui eu tenho os versículos. Vocês podem ir junto acompanhando. Eu coloquei aqui só para ser mais breve, para a gente não ter que gastar muito tempo. Top. Então eu coloquei aqui, ó, Jeroboão, o que viu, mas não aprendeu. O que viu e não se arrependeu. Então em 1 Reis, no capítulo 11, 12 e 13, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre Jeroboão. Então, lá no capítulo 11, a gente vai ver que ele era um homem capaz e fazia muito bem o seu serviço. E isso levou o rei Salomão a promovê-lo como chefe dos trabalhos forçados para as tribos de José. Então, no capítulo 11, a gente vai ver também falar sobre o final do reinado de Salomão e também Jeroboão recebendo uma promessa. Vou falar aqui, ó. O profeta Airas era o profeta de Siló, ele rasga a capa em 12 pedaços e no versículo 31, então, 1 Reis 11, 31, ele vai falar assim, ó, a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Então, colocando em contexto, Salomão termina o seu reinado sendo homem com um coração afastado de Deus. A própria Bíblia vai falar que o coração dele já não era mais como era o coração antigamente, que lembrava, assim como era o coração de Davi, um coração voltado a Deus. E isso se deve muito a Salomão ter sido influenciado por suas diversas mulheres. Essas mulheres eram pagãs e tinham costumes diferentes do povo de Israel. Então, o Senhor deixava bem claro que nós não deveríamos ter relacionamento com essas mulheres, porém Salomão teve várias e incontáveis. Salomão Não, aprontou na real, bastante. são contáveis, são não sei, são 700 mulheres e 300 concubinas, Isso. né? Isso. Eu ia falar o inverso. Então, muitas dessas o levaram a se afastar do Senhor com suas práticas pagãs. Então, isso que acontece no final do reinado de Salomão, e a gente vai ver a promessa que o profeta o profeta de Siló fez a Jeroboão ali no versículo 37. Quanto a você, eu farei governar tudo que seu coração desejar. Você será rei de Israel. E se você fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Após Salomão saber disso, ele começa a perseguir Jeroboão, e Jeroboão, a Bíblia nos fala que ele foge ao Egito. Indo agora para o capítulo 12, a gente vai ver ele retornando após a morte de Salomão, ele retorna com um povo para contestar o rei Roboão. Contestar no sentido de quê? O Roboão, ele assume depois de Salomão, e o povo chega e fala assim para ele, vou aqui parafrasear: meu, se você puder, reizão, abaixa não, aí parece que ele está persuadindo. Mas abaixa o peso dos nossos trabalhos forçados. Abaixa um pouco também o castigo. E aí a Bíblia vai nos falar que ele pede para que o povo retorne em 3 dias, e ele foi se consultar, o rei Roboão. E ele se consulta com os oficiais que serviam junto com seu pai, e eles falam assim, ó, se você fizer o que o povo pede, eles vão ser fiéis a você, faça isso.
Porém, a Bíblia vai nos dizer que este conselho pareceu ruim aos ouvidos de Roboão. E ele vai se aconselhar com os amigos que eles tinham crescido junto. E os amigos falam assim, cara, não, você não pode ser assim não. Você vai ter que chegar lá e falar assim, ó, o meu dedo mínimo é maior do que a cintura do meu pai. Se ele feriu você com chicote, eu vou ferir com chicote com pontas. Você tem que ser mais duro. E ele ouve essa galera. Então, Roboão chama eles para voltar 3 dias, volta o povo de Israel e também volta Jeroboão, que estava mediando essa conversa. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que o povo de Israel, ao saber deste decreto, o povo de Israel se revolta. Fala assim, ó, agora não tem mais ninguém que é rei de Israel, vai cada um para a tua tenda. Há essa divisão. E é muito triste, porque a gente sabe que, a gente vai ver em 1 Reis 12:19, que Israel se rebela contra a dinastia de Davi, e a gente vê, e a Bíblia vai falar assim, e assim permanece até hoje. E ali, através desse erro de Roboão, iniciou uma guerra. E a gente vai ver no livro de Crônicas diversas guerras entre o povo de Judá e o povo de Israel. E a gente vai vendo que esse desdobramento que Roboão permitiu acontecer por não saber ouvir um conselho, acaba gerando esse rompimento. E Israel, a partir disso, levanta Jeroboão como seu rei. Porém, Jeroboão ele poderia ter visto tudo o que tinha acontecido posteriormente, e ele assim não o faz. A Bíblia vai nos falar aqui, ó, no verso 25. Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois ele saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi. E se esse povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão a sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá, e eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. E depois de aconselhar-se, olha lá, mais uma vez, ele se aconselhou errado, ele viu Roboão fazendo isso e fez a mesma coisa. O rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém, aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E veio a ser um pecado, pois o povo ia a Dan adorar aquele bezerro. E Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Então a gente vai ver que Jeroboão foi um rei idólatra. Foi um rei que poderia ter ouvido aquilo que o profeta falou a ele, guardar essa palavra no coração, e assim ele não fez. E agora vamos chegar ao capítulo 13. Jeroboão, ele leva o povo de Israel a adorar imagens e ídolos. Porém, Deus usa um profeta no capítulo 13 para alertar e avisar o que haveria de vir. Capítulo 1 Reis 13:1. Por ordem do Senhor, o homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem de Deus, falando assim, ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e os ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Quando o rei Jeroboão ouviu isso, ouviu que o homem de Deus havia proclamado contra ele o altar de Betel, apontou para ele e ordenou, prenda-no. Mas o braço que ele tinha estendido ficou paralisado e não voltou ao normal. E além disso, o altar se fendeu e as suas cinzas se derramaram conforme o sinal dado pelo homem de Deus por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus, interceda junto ao Senhor, o seu Deus, e ore por mim para que o meu braço se recupere. O homem de Deus intercedeu junto ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Então aqui, galera, eu anotei 4 coisas que a gente pode tirar dessa passagem que vai falando sobre Jeroboão. Jeroboão ele teve oportunidades de se arrepender de seus maus caminhos e de levar Israel de volta à adoração ao único Deus vivo. Porém, ele poderia ter aprendido, primeira deles, observando a decadência de Salomão enquanto à idolatria. Verdade. Porém, ele foi idólatra. Ele poderia... ele não fez como o profeta havia advertido a servir a Deus, como tinha feito Davi. Ele não fez isso. Ele foi avisado e não fez. Mais uma. Viu Roboão agir com pouca misericórdia e se aconselhando com tolos. E ele se aconselhou com tolos e construiu ídolos ao povo de Israel. E por último, ele foi confrontado por um profeta. E ele não mudou após ser confrontado, avisando ele a respeito dos altares pagãos. E ele não mudou. E o fim desse cara está escrito em 1 Reis 13:33. 1 Reis 13:33.
Mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para eles esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. 34. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que levou à sua queda e à sua eliminação da face da terra. Então, jovens que estão me ouvindo, que a gente possa ser mais sábio e buscar sempre ser orientado pelo Espírito Santo, para que a gente não ande vivendo em pecado, e não somente em pecado, permanecendo no erro. E a gente vê aqui que era um rei, então o erro dele acabava prejudicando toda uma nação. Verdade. E a gente, quando a gente peca contra o nosso próprio corpo, a gente peca contra Cristo. E muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso lado, elas sofrem através desse pecado. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, quando a gente está cada vez mais distante de Deus, a gente não vai tratar o nosso próximo com o amor que provém de Cristo. A gente vai prejudicar a pessoa que está do nosso lado. É verdade. Então, a gente pode aqui aprender um exemplo do que não fazer. E então, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração aquilo que deve ser feito, obedecendo a Cristo. Cristo pode salvar, Cristo pode consertar os nossos caminhos tortuosos. Então, que os nossos caminhos hoje possam estar de frente ao Senhor e falar: Senhor, acerte os meus caminhos. Que a tua palavra possa consertar aquilo que está fora do meu ser, aquilo que o meu pensamento não entende, mas a sua palavra, que o teu Espírito Santo me corrija. Amém. Que a gente possa hoje buscar não ser igual a um rei Jeroboão, mas ser um servo de Cristo, que busca conhecê-lo, tem intimidade de caminhar pelas ordenanças de Deus. Então, é isso. Cristo ainda está disponível. Nós podemos ainda achá-lo. Nós podemos ainda ir ao nosso quarto, orar e falar: Senhor, tenho andado errado. Tenho andado às vezes como Jeroboão. Tenho me aconselhado com pessoas erradas. Corrija o meu caminho. Me faz um filho mais temente, mais obediente e tira de mim todo o caminho mau. Então, é isso. Juventude, é isso, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. Agora vamos começar esse papo. E vamos fugir de ser um Jeroboão. Parabéns pela reflexão, hein? Muito boa. Demais. Amém, isso é louco. Glória a Deus, galera. E agora, vamos dar esse início. Até quase derrubei o negócio. Aí, rapaz, já pode Glória a Deus. chamar o menino pra pregação aí, ó. Aí, ó, já tá. Já tá Ah, aí, já tô no CETEC. Já tá no CETEC. O professor, os caras. Professor novo aí, galera. Nada, ixi. Muito arroz e feijão pra chegar lá. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Bênção demais. Começar esse papo, então? Bora, partiu. Bora. Pastor, a gente tem como que eu posso dizer? Uma frasezinha de efeito, né? Uma tradição que a gente sempre fala pra ficar mais fácil pra você começar. Imagina como se a gente estivesse entrando, né, em uma livraria e lá tivesse um livro do pastor Marcos Prado. O que estaria nas primeiras páginas? Como seria esse livro? Lá da infância. Isso. Como que Escrever uma começou? história da minha vida. Isso. Começa assim. Eu nasci numa família com 10 filhos. Meu pai era construtor. Nossa. E José Araújo está com o senhor, né? Minha mãe, Rosalina do Prado. Eles tiveram só 10 filhos. Não, um time de futebol sem o goleiro. Ó, É um time de futebol. Já tinha o time. 7 homens e 3 mulheres. Uau. Igualzinho a família de Jó. Caramba. E meu pai foi um homem muito trabalhador. E todos os meus irmãos seguiram o exemplo do meu pai. Todos. Então, aí fica a dica, né? Exemplo se segue. Bons exemplos devem ser dados. Meu pai passou um bom exemplo de pai. E todos os meus irmãos são ótimos maridos, excelentes trabalhadores. E ninguém se desviou para o mundo, para a perdição, para drogas, para bebidas, sabe? Então, fica o exemplo, né? Muito bom. Mas meu pai ele trabalhou a vida inteira, sofrendo, correndo, batalhando. Imagina 10 filhos. Custa 2 filhos hoje. Meu pai comprava de sacas Meu Deus. de comida. Naquela época tinha caderneta, né? Ele comprava, era de sacos e sacos de comida para tantos filhos, né? Então, eu me lembro, quando eu era pequeno, tinha a visão muito aberta, a gente via tanta coisa, né? Eu me lembro que, você tem uma ideia, quando eu era pequeno, o inimigo tentou me tacar fogo na cama, quase morri queimado. Meu Deus. De noite eu olhava pro pé do meu berço, eu via olhos, que parecia dragão. Meu Deus. Ou seja, o mundo espiritual para a criança, ela é aberta, né? A gente enxerga coisas que o adulto não enxerga quando é criança. E eu percebo que, da minha infância, o inimigo tentou me matar várias vezes. Essa foi uma. Depois a outra que
brincando embaixo de um caminhão, soltaram a carroceria do caminhão. Toda aquela carroceria enorme. Sim, meu Soltaram Deus e do céu. entrou na minha cabeça. Nossa. E eu não fiquei nem doido nem nada, né? Mas não morri porque Deus não permitiu. Porque Deus tem propósito, né? E quando Deus tem propósito, acontece o improvável na nossa vida, né? Como vocês estão com a camiseta de improváveis. Verdade. E Deus faz a coisa acontecer. E o diabo, ele sabe quando tem projeto conosco. E ele tenta nos destruir, nos matar, né? Mas, graças a Deus, né? E aí, eu me lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, eu tinha uma enfermidade que, na época, era incurável. Era nefrite, não sei se você já ouviu falar. Problema dos rins, né? E, certa vez, os médicos iam em casa me dar injeção. Isso fica notório na cabeça da gente, não esquece, né? Eu corri embaixo da cama para me esconder. Tanta injeção que eu me escondi embaixo da cama. Nossa. E aí, o pastor Alídio Flora Agostinho, que era pastor da Avivamento Bíblico, era um pastor dos meus pais, né? Ele veio orar uma certa vez por mim, acho que eu tinha 5 anos, né? E perguntou para mim assim, se eu tinha fé. Se eu tinha fé para ser curado. Eu não podia comer nada de comida, salgado, só comia maçã cozida, que eu me lembro, e quase nada de comida. Nossa. E eu desesperado para comer, né? E eu falei, não, eu tenho fé, né? Eu creio que Deus vai me curar e que eu vou ser um pastor ainda. Olha, com 5 anos de idade. Ah. E eu creio, no dia seguinte, eu acordei comendo de tudo. Glória a Deus. Totalmente curado, restaurado. Naquela época não se tinha cura para essa enfermidade. Tanto que mandaram para casa, né? Há muitos anos atrás. Nossa. Então já começou o milagre na minha vida aí, né? E a minha infância não foi igual a infância que vocês têm hoje, né? Por exemplo, meu pai tinha muitos filhos e eu era construir todos os meus brinquedos. Eu construía, fazia tratorzinho, fazia aqueles... brincava na areia, meu pai era construtor, tinha muita areia no quintal. Então eu cortava as latinhas e fazia tratorzinho para brincar na terra. Legal. Então eu já tinha Sensacional. assim, ideias de projetar as coisas, de criar coisas novas desde pequeno. Tinha até mais antes do que agora. Incrível como você tem ideia imaginativa, né? Então com isso a gente criava nossos próprios brinquedos, né? E eu me lembro que meu pai foi durante muitos anos construiu uma casa, né? E ele ficava doente, vendia, ia para outra. Ele era pedreiro, construía. E todos os meus irmãos aprenderam a trabalhar nessa obra de pedreiro, construtor. Eu também trabalhei um tempo com ele, né? Mas veja, eu nasci em São Caetano, em 61, né? Aqui na rua Manuel Coelho, aqui no centro. E meu pai teve casa aqui também em São Caetano. Depois é que eu me lembro que nós moramos em Peruíbe. Ficamos aí em Peruíbe de 71 a 73. Eu tive que levantar esses dados porque eu não lembrava. E é por isso que talvez você gosta bastante de praia, será? Provavelmente. É verdade. E aí em Peruíbe eu me lembro até hoje do que eu fazia, por incrível que pareça. Eu vivia no meio do mato. Nossa. Saía de manhã e voltava às 10 da noite. Lógico, eu vinha para a escola depois, né? Mas eu passava o dia inteiro na rua com estilingue, brincando. Voltava totalmente... De noite eu ia dormir. Imagina, né? Queria sair pelas portas sonâmbulo. Tanto que eu tinha... Tanto exercício mental, físico. Meu pai tinha que trancar a porta, esconder a chave, porque eu saía andando à noite. Sonâmbulo. Então, eu tive uma infância muito agradável, que hoje os jovens não têm. Verdade. Por isso que é importante você ter vida, né? E as crianças hoje têm brinquedos normais, brincar. Então, eu passei um tempo em Peruíbe, né? A praia bonita, com costão. Depois de Peruíbe, eu lembro que nós fomos para Bertioga, outra praia. Ficamos de 74, 79 em Bertioga. E ali eu trabalhei um tempo com meu pai, em construção, ali fazia construção nas casas. Era servente do meu pai, né? Legal. A gente aprendia e com isso a gente vai adquirindo certa força, né? Depois disso eu trabalhei lá em Bertioga. Ali, para você ter uma ideia como Bertioga era, na época de 74, 79, nesse período que eu fiquei lá, 6 anos, Bertioga não tinha hospitais, assim, praticamente não tinha banco. Tinha um hospital que tinha lá pronto-socorro, mas só tinha uma farmácia, que é aquela que eu passei a trabalhar, essa farmácia. E trabalhei lá 4 anos. E hoje a gente vê que eu fazia coisas lá que hoje médico faz. Uau. Aplicava injeção, tirava, media a pressão, receitava remédio. Naquela época podia, né? Receitava remédio, tratava das pessoas, fazia curativa, tirava a pressão, aplicava endovenosa, intramuscular. Nossa. Caramba. Ô, louco. Rapaz, com 15 anos de idade, fazia isso. Experiência, hein? Com 15, 16 anos de idade.
Mas assim, Deus despertou tão grande interesse nessa área que eu gravava todos os dados do compreendo médico, os nomes, bula, e eu começava a estudar isso aí para poder aprender. Eu gostava disso, achava até que eu ia ser farmacêutico quando eu crescesse. Que não, nada, né? Aí depois de 6 anos, meu pai sai de Bertioga e vem para São Paulo, né? E aí em São Paulo, aqui a gente volta para São Paulo e aqui começando a trabalhar com meu pai de novo em construção, trabalhei um tempo na Ford, no Brasil, né? Fiquei ali pouco tempo na Ford, depois fui servir o serviço militar, naquele tiro de guerra, São Caetano. Servi aqui. Eu servi também. Tiro de guerra, fiz o tiro aqui, gostava de atirar com aquelas armas ali. E aí, o tempo todo, né? Fazer o tiro de guerra, maravilhoso. Aí sim. E aí, ali no tiro de guerra, comecei assim, ter desejo de ser, né? De partir para a carreira militar. Falei, Senhor, né? E o tempo todo, o tiro de guerra foi em 79. Até aí eu estava com a mente que eu queria seguir a parte de carreira militar, pensando. Da hora. Eu tentei prestar agulha negra, mas já não tinha estrutura de estudo para isso. Eu não conseguia. E aí acontece, em 1980, né? Nós estávamos aqui em São Caetano, em 81 eu me converti. Aceitei Jesus. Aí mudou minha vida, né? Com quantos Embora anos? Os meus pais, eu tinha 20 anos. 20 anos. Sua família já era de base cristã? Sim, inclusive eu ia na igreja com o meu irmão, né? Nós morávamos ali na Santo André, na Araucária, e eu frequentava os cultos ali, num culto de poder, tipo aqui o pastor Rogério tem, que era um evangelista, Sim. estava pregando ali com poder, né? Via o poder dos se operando ali, te via, né? Cura, presentemente. E aí eu aceitei Jesus, me converti dali para cá, né? Comecei tudo que eu faço na vida, a pedir a Deus a direção. Foi então que, em 81, pedi para Deus para me dar a direção do que fazer. E aí eu me inscrevi na Polícia Militar do Estado de São Paulo, fui lá, fiz o concurso. Passei no concurso. Mas surgiu um imprevisto que quando eu era pequeno, eu nadava em poça de água, né? Como eu vivia na rua, eu nadava ali nas poças, não tinha piscina. A piscina era a poça de chuva. E muito provavelmente eu devo ter contraído aquela hepatite B, né? Ficou no sangue. Ele não sabia que tinha isso. E durante o exame, lá na polícia, eles rejeitaram o meu exame médico. Você faz exame físico, exame escrito, físico e médico. No médico reprovaram. E aí eu orei, Senhor, se for a tua vontade, né? Libera isso aí. E Deus Trava isso aí. travou mesmo. Olha só. A oração, né? E Deus travou, entrei em 81, né? Eu lembro que eu fiquei alguns meses trabalhando no panelão na Cruzeiro do Sul ali. Subi e desci aquele prédio da Cruzeiro do Sul ali, varrendo, até sair uma escola para soldado. Eu fiquei 6 meses lá em Sorocaba, fazendo escola ali, comendo manga todo dia. Manga à vontade no pátio do colégio. Nossa, da escola ali. Então, em 81, fiz academia militar ali. Gostei, né? Academia, gostei demais. E aí, saí de 81 e logo depois, vamos ver aqui e lá, formei, tá? Soldado em 82. Olha só como é que Deus, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus começa a te direcionar. Em 81 eu passei. Em 82 eu me formei soldado. Em 83 eu me formei no colégio, porque eu não tinha colégio ainda, não tinha tempo de estudar direito. Formei no colegial. Em 83 eu me formei como cabo. Prestei para cá e passei e me formei como cabo. Em 84 me formei como sargento. Você já fiz uma carreira ali, né? Em 84, em 83 minha mãe faleceu. Nós estávamos morando no Rio Grande da Serra. Aí minha mãe, ela teve um derrame e faleceu. Eu estava na escola de cabo nessa hora. E eu me lembro que, inclusive, nesse período eu estava frequentando o aviamento bíblico de Rio Grande da Serra. Aí eu conheci uma moça lá, lembro muito bem, como se fosse hoje. E eu tinha certeza que eu ia casar com ela. Porque na minha cabeça eu gostava dela. Amava ela. E aí eu fui visitar minha mãe no hospital. Minha mãe falou assim, você me promete uma coisa? Você não casa com essa moça? Nossa. Olha só. Minha mãe fez eu prometer que eu não casaria com ela. Aí eu falei, tá bom, mãe, eu não caso com ela. Minha mãe estava ali. E eu prometi, e no outro dia ela faleceu. Nossa. Ou seja, daí... Muito forte, né? A moça começou a me procurar e eu falei, não tenho condição de continuar, né? Eu tentei desvencilhar. Nesse inteirinho, minha mãe faleceu.
Toma São Caetano, morar com a minha irmã em São Caetano aqui, na Paraíso. Em frente àquela escola social que tem na Paraíso ali. Tem uma faculdade ali. Uhum. E nesse interim, né, eu estava já como cabo, já procurando para fazer para sargento, morando com a minha irmã, comecei a frequentar o movimento bíblico de São Caetano. E aí foi quando eu conheci a minha esposa. Interessante, né? Eu vi minha esposa na igreja Avivamento Bíblico, e quando chega um jovem, né? Eu era bem jovem, eu era bonito, né? Era até bonito, uma aparência assim de menino bonito, tinha bastante cabelo, né? E aí as meninas vêm pra cima, né? Uma igreja pequena, com poucos jovens, né? Chega lá um rapazinho, tinha um fusquinha, chamou a atenção. que meia nova, violão bonito e tal. As meninas tudo pra cima. Mas eu olhei pra minha esposa, ali pra assim, e algo me tocou, né? Uhum. Tinha várias meninas que estavam dando em cima e ela nem aí comigo. Geralmente é sempre Nossa, é sempre assim, né, mano? Geralmente gosta mais nela. Caramba, mano. Verdade, Aí eu eu chego sempre pra ela assim. assim, já fomos de cara, falei assim, você tá toda manchada de praia, que você não anda frequentando praia. Porque você tinha aquela visão, obviamente, porque uma visão fechada, né? Uhum. Bem fechada. Falei, irmãozinho, que bonito você... Eu morei a vida toda em praia, né? Que bonito, né? Frequentando praia e tal. E aí ela, já logo de cara, tentando brigar comigo, falando uma cara feia, né? Mas, olha, mesmo assim, de repente comecei assim, a gerar um sentimento por ela. E aí eu comecei a frequentar a casa dela, café, né? Tomei um café lá. E de repente eu fiz uma proposta para ela de namorar com ela. Falei, você não colocou no meu coração de namorar com você e tal. Ela falou assim, não, vamos orar. Vamos orar por 3 meses? Quanto tempo você falou? 3 meses. Vamos orar por 3 meses. Aí eu, uma proposta. Eu fiz uma proposta, ela fez outra proposta. Eu não sei se respondeu para mim primeiro ou foi para você. Para você primeiro? Respondeu para ela. E eu fui falar com ela, e de repente, né, Deus nos avivou de uma forma tão grande. E engraçado que quando nós estávamos ali por perto, alguns amigos já falavam, Deus está nos mostrando que vocês vão casar. Nossa. Ele nos mostrou, ou seja, mas o que aconteceu comigo? Eu não contei para vocês o passado. Quando eu deixei aquela moça, eu falei para o Senhor, o Senhor prepare uma moça para mim. É muito forte. Eu conheço, que eu venha casar com ela, né? Porque você fala da mãe, você sente aquele... Né? Eu falei, Senhor, minha mãe pediu para não casar. A moça veio atrás de mim em São Caetano, rapaz. Depois meu pai faleceu. Nossa. Ela veio no melhor do meu pai, e aquela coisa, né? Poxa vida, você não quer mais namorar comigo, o que acontece? E dá para você explicar para a menina. É verdade. E aí eu, puxa vida, e agora, né? Mas aí eu falei pro Senhor nesse inteirinho, né? Eu voltei um pouco atrás. Senhor, se tiver uma moça para mim, prepara, Senhor. E que seja essa moça que o Senhor me dá 2 filhos. Um homem, uma menina e um homem. E eu vou morar num sobrado. E eu vi esse sobrado que eu moro hoje. Glória a Deus, eu creio. O Senhor mostrou para mim esse sobrado que eu moro hoje. Se for a tua vontade, vou morar aí. Mas o que aconteceu? Conheci ela, frequentei na casa dela, queria uma amizade muito por irmão dela, o Devair. E aí comecei a frequentar ali, desculpa do Devair, mas nela. E aí, mano, tudo bem? Cheguei na sua casa aí. Via na casa do Devair, aí vendo ele mexendo com bucinha também, e ali, pá, com o Devair, mas de olho nela. E aí, papo vai, papo vem, em 1 ano e 7 meses, nós namoramos, noivamos e casando. Pergunto pra mim, tinha condições financeiras? Nenhuma. O que eu tinha? Um Fusquinha. Um Fusquinha dos sonhos. Vendi o Fusquinha dos sonhos. E aí comecei a namorar com ela, e nesse meio período, e aí ela trabalhava na cooperativa do Rod em Santo André. Ali. E aí eu ia buscar ela ali e tal, toda vez eu ia buscar ela, e me lembro que nós tínhamos um propósito com Deus, e aí nesse inteirinho na Rod ali, conheci um outro policial amigo lá, ele falou, tem um apartamento lá no Cardoso Franco, que estão ali, estão vendendo lá, você não quer ir lá ver? Eu, opa, vamos lá, né? Estou pedindo a direção de Deus, chegamos lá, vi o apartamento, lindo apartamento, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Senhor, é isso mesmo. Cheguei lá, se for de Deus vai dar certo. Assinei, sentei 1 centavo no bolso, comprei apartamento. Pela fé mesmo. Passo de fé, né? Financiei ali por 30 anos, né? 30 anos. E
E aí, o que eu tive que fazer? Vendi o carro para comprar o dormitório. Casei só com o dormitório e a cozinha. Ainda que os padrinhos deram o fogão e a geladeira. Senão, eu não tinha condições. Mas, desse inteirinho, eu vendi o carro e comprei uma moto, né? Ia buscar ela de moto. Naquela época, nem capacete você usava, porque não era necessário. Cabelo ao Pra vento. lá e pra cá de moto, sem capacete. Até hoje eu me lembro, né? Aham. E por isso que eu peguei um pouco de sinusite, por causa de andar de moto sem capacete, né? Mas, veja, quando você faz um propósito com Deus, quando você ora e fala, Senhor, se tu me abençoares, né? Que nem Jacó, Senhor, eu coloco na minha vida, na tua presença. Se tu me abençoares, Pai, assim, 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 eu te servirei. Beleza. Fez um propósito com Deus. E Deus foi, né? Me deu tudo aquilo que Ele me mostrou em sonhos. Olha que como é incrível quando você ora, quando você fala com Deus. Por isso que eu falo, jovem, você tem um projeto com Deus, tem um propósito com Deus, tem um sonho. Deus se agrada de sonhos. É verdade. Deus se agrada quando você sonha. Senhor, eu quero, né? O grande problema de Reboão é porque ele não sonhava com o que o Deus queria para ele, mas sonhava com o que ele queria. Quando a gente sonha com o que a gente quer e não busca a vontade de Deus, acontece como o Reboão fez e como Jeroboão fez. Né? Ele quer agradar os outros e não agradar a Deus. Israel cometeu muitos erros no deserto, como saiu do Egito, agradando ao homem, não agradando a Deus. Foi o erro de muitos homens. Você pode pegar a história de Gênesis até Malaquias, você vai pegar vários relatos de homens que não agradaram a Deus. Né? Tanto que a gente vê na história de Moisés era um homem que falava com Deus, mas no caminho ele desobedeceu a Deus. Por quê? Porque ele achou que não tinha que seguir a direção de Deus naquele momento. Foi lá e, em vez de obedecer e falar na pedra, ele foi lá e bateu na pedra. É verdade. E essa pedra reflete a Jesus, né? Você está dizendo que a pedra ali que jorrava água, ela traz para Jesus, né? Porque Jesus é a água da vida. Jesus foi ferido uma vez lá no passado, no Êxodo, e agora ele tinha que ser só falar. Ele foi lá, feriu de novo, dizendo que não é necessária a fé, mas ele foi lá e desobedeceu. Então, quando a gente desobedece a Deus, a gente perde a direção. Não é Deus que perde a nossa, não é Deus que deixa de nos continuar direcionando. Não, é que a gente perde a visão. Um homem mais inteligente do mundo que você falou aqui, Salomão, ele se corrompeu. Então, ou seja, a sabedoria não é o essencial. O essencial é obedecer. O mundo conhece o ABCD, mas nós temos que conhecer o obedecer. É verdade. Importantíssimo. Se você obedecer a Deus, Ele vai te colocar no plano que Ele tem para você. Amém. Então, o jovem que está me ouvindo aqui, obedeça a Deus. Tudo vai ser direcionado na sua vida, mas sonha e coloca no altar de Deus. E continuando aqui, e aí nós nos casamos, né? E aí, logo em seguida, né? E aí ela estava trabalhando no mercado, de repente ela desmaia no hospital, no mercado. Nossa. Tá andando lá, desmaiou. Mas desmaiou. Pressão? Aí desmaiou, vai lá e vai pro médico, vai para onde? Nossa. Tava grávida da minha filha. Olá. Imagina o que Caramba. acontece, né? Meu, isso de poucos... Quanto tempo depois? 4 meses? 4 meses de casado. Bom, meu pai teve 10 filhos. A minha família Araújo, sou Marcos Araújo, minha família Araújo são todas muito fértil, né? Muito fértil mesmo. Eu olhava para ela, ela engravidava. Ou seja, engravidou com 4 meses. Ela parou de trabalhar. E aí eu ali trabalhando na Polícia Militar, ganhando pouco, comecei a trabalhar em 2, 3 empregos e fazer faculdade à noite. Nossa, era muito Ou puxado. seja, veja quando você é novo, você tem energia. Por isso que jovem, você tem força jovem. Faça para o Senhor enquanto você é jovem. É verdade. Porque você tem energia. Por isso que eu estou maravilhado de ver os jovens da Canaã. Depois eu vou falar por que eu vim para Canaã, tá? Depois vocês vão entender que eu estou aqui na Canaã. E aí, o que aconteceu? Deus começou a fazer, né? Falei, 2 filhos, já deu uma filha. Depois de trabalhar, nós murmuramos? Não, continuamos a buscar Deus direção. E logo em seguida veio, a Thalita amamentando, né? A Thalita, ela estava tomando anticoncepcional. O que aconteceu? Engravidou. Nossa. É um tal de microvular, né? Lançaram um lote de microvular que era farinha na época. Ela tomou isso aí e engravidou. Nossa. Né? Da minha filha tomando esse remédio. Nossa. E do meu filho, mesmo tomando todo o cuidado,
ela também engravidou do meu filho Tiago. Aí, ou seja, quando Deus quer e você faz um propósito com Deus, Deus ele cumpre. Verdade. Né? Ele cumpre. Quando é direção de Deus, ele cumpre. Então, minha filha Thalita e meu filho Tiago vieram porque Deus quis. Nós não planejamos, nós Propósito não... de Deus. Foi um propósito de Deus para isso. Então, eles estão vindo, Deus projetou, Deus fez. E quando Deus faz, Deus tem projeto, tem propósito com nossos filhos também, né? Não só conosco. E aí nós vemos que toda a história da nossa vida foi assim, né? E nós moramos lá por 18 anos nesse Cardoso Franco. E aí surge um problema, né? Vamos morar... 9 anos, né? 9 anos, exato. 9 anos. Por isso que eu trouxe lá para poder relembrar. É a cola, né? Tem uma cola. Certo, 9 anos. Sábio. Ali, 9 anos. Aí começamos a... Vamos mudar, vamos mudar. E aí um profeta lá falou para nós assim, Deus vai te mudar. De quantas coisas? De 5, né? De 5 áreas na sua vida, Deus vai mudar. 5 áreas. Meu Deus do céu, 5 áreas. Mudou de igreja, mudou de cidade, mudou de emprego, né? Que mais mudou? Escola, de igreja, né? Mudou tudo. Deus mudou, fez uma mudança. Só que antes dessa mudança, quando ele fez a profecia, essa era de Deus, aí o que aconteceu? Vamos orar, vamos buscar. Começamos a buscar. Ela busca num lugar, eu busco num outro. Ela busca num lugar, eu busco. Ela buscava em Santo André, eu buscava em São Caetano. E aí comecei a pensar, o que nós queremos? O que nós queremos? Eu falei, eu sei o que eu conversei com Deus. Deus me mostrou a casa. Exato. Eu pensei comigo, eu já sei o que era, né? E aí concordamos. Quando nós acordamos do que nós queríamos, entramos em acordo. Por isso que é importante você que está casado aí, entrar em acordo, né? E até vocês jovens, entrar em acordo com seus pais, porque é muito importante obedecer à autoridade dos pais, tá? Vocês estão em casa, então ainda morando com os pais, obedeça os seus pais para que vocês se vão bem na terra. É verdade. Ok? E aí nós entramos num acordo. Nesse momento, quando nós entramos em acordo, a minha cunhadinha, que já está com o Senhor, a Deise, né? Estava passando em São Caetano, nossa casa onde nós moramos hoje, e não tinha mais placa. Ficou quantos anos? Ficou 2 anos com a placa de venda e nunca vendeu, sobrado lá. E ela tirou a placa, logo na semana seguinte a minha cunhada perguntou, sabe, tem uma casa aqui? Sim, essa aqui. Não. É para vender. Ou seja, quando Deus quer, ninguém mexe. É um sobrado que estava nos meus sonhos. Só que nós entramos... Rogério, quando Deus quer, tá querido, né? Tá querido. Querido. Só que está nos sonhos... O sobrado tinha 30 anos. É. Tinha 30 anos quando eu cheguei lá. 30 anos de construção. Nossa. Tive que refazer totalmente o sobrado de ponta a ponta. Ou seja, consegui vender lá o apartamento. Aí sim, foi por 18 mil reais que você... Vendi por 18 mil reais lá o apartamento. Ah, Vendi, naquela época, ter carro era lucro, né? Eu comprava carro para... E é engraçado, uma história do carro, vamos voltar lá atrás do carro. Olha como a dependência de Deus é interessante. Eu ia trocar de carro, eu falava, Senhor, me mostra que eu tenho que trocar de carro, né? E quando eu ia para comprar um carro, era sempre carro usado. Carro usado, você sabe que tem muito problema. sim. Eu ia nos carros na agência, e aí o carro brilhava para mim. O carro sorrisse para mim, ó, sou eu, me leva. O carro piscava para mim. Não piscava literalmente, mas era uma metáfora. Era uma metáfora, né? Então, tipo, o carro fazia assim, pá, brilhava. E aí eu falei, puxa, esse carro, eu comprava o carro. E o carro não dava problema. E uma vez que eu fui comprar, era um Corcel 2, Corcel bárbaro, carro gostoso. Cheguei para comprar o carro, esse carro tá com um problema XYZ, não compra, esse carro vai dar muito problema. Mas eu vi esse carro, e me chamou a atenção. Gostou. Comprei o carro. Depois eu levei no mecânico para ver, era um negocinho simples de resolver. Não tinha problema nenhum. Ou seja, Funcionou. Funcionou É, o patrocinador. perfeitamente o carro. Falei, meu Deus. E aí, dali para frente, eu comprei 2 carros, fui trocando de carro, até chegar num carro novo. 0. Quando eu cheguei no carro 0, era o Cadete, né? Era de vermelho. Famoso Cadete. Era um baita de um carrão. E aí nós mudamos, né? Mudamos. Aí nesse inteirinho, né? Nós vendemos todos os carros. Comprei telefônica, apartamentos, carros. E comprei o apartamento lá onde eu falei para vocês. A casa, né? Sobrado. E deu para reformar. Sobrou dinheiro ainda para poder comprar um pouco de material. E aí veio a dificuldade, né? Comecei a trabalhar. Deus mudou de onde eu estava. Né?
Em 89, me lembro que eu estava na Polícia Militar, fazendo a escola de sargento. Voltando ao que eu estou lembrando, né? Sim. Eu estava na escola de sargento ali. Não sei se é 8 meses, acho que são 8 meses, 8, 7 meses de academia. E no finalzinho, quase terminando, abri um concurso para ir para a TI, CPD da Polícia Militar. E eu não tive tempo nem de trabalhar na rua, né? Porque eu já, escola, atrás de escola, sargento, falei, senhor, se é a tua vontade, né? Não me deixe ir para a rua aí. Mas são 8 vagas. São 8 vagas para 800 alunos. Mas se for a tua vontade, pai, eu vou passar. Estudei nada. Fui lá, prestei o concurso e passei entre os 8º. Nossa. Saí de lá, fui pro quartel, assumi o quartel pelo menos ali, um batalhão, um pelotão, por uma semana só. Graças a Deus, porque tinha muito veaco ali, né? Cheio de QRH, cheio de manias, né? Sim. Não vai que vai abrir os detalhes, né? Mas aí Deus me manda para fazer. Aí imagina, eu comecei a fazer curso, ler manuais e tudo em inglês, né? Esse manual em inglês, ler manual e fazer curso de computação. Na época, era uma coisa incrível. Hoje vocês têm um computador fácil, né? Hoje eu tenho um computador. É muito fácil. Hoje eu tenho um computador aqui. Esse computador tem mais tecnologia que a nave que foi para o espaço, que levou para a Lua. Verdade. Tem mais tecnologia que aquilo. E aí, na época, eu me lembro que eu usava cartão perfurado. Perfurava cartão, ia para a leitura de cartão e lia o código e mandava para a máquina. Aí a máquina lia e aí compilava e aí processava e executava. Começou assim, né? Aí fiz curso na IBM, vários cursos na IBM, e eu comecei a trabalhar com COBOL, depois com algumas ferramentas de interação online. E logo depois de um tempo, em 89, de vez em quando eu tinha que sair para a rua, né? Carnaval, do carnaval você saía, aí tinha contato com o pessoal na rua, e ela começou a estar orando, né, para essa vontade de Deus. Eu comecei a ter muitos sonhos. Eu estava na rua e tomava tiro. Estava na rua e tomava tiro. E aí Deus, né, me tocou para sair, né? Criou uma situação lá dentro do quartel mesmo com um tenente. E aí eu achava que eu era analista, conversando com ele de igual para igual, chamei ele de você. Isso no militarismo Não pode. é terrível, né? É senhor, não senhor, sim senhor, sim senhor. Né? Eu achava que eu era analista ali, com um programador, conversando de boa com a pessoa. E aí o cara me deu uma dura, né? E aí eu falei, puxa, acho que estou no lugar errado. E aí, trabalhando lá fora, já trabalhava ali dentro, trabalhava fora, lá fora eu ganhava 5 vezes mais que eu ganhava dentro. E aí nessa inteirinha eu falei, mas meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí fui chamado para trabalhar numa empresa fora, como consultor, e aí pedi a baixa, né? Daí o capitão, você tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Falei, tá bom, tenho sim, né? Saí em 89 de lá. E aí fui trabalhando para várias empresas, Informatel, do Grupo Vicunha, fui trabalhando no banco, trabalhei na Arapuã durante um período também, trabalhei numa empresa que era farmacêutica, trabalhei depois num banco e tal, e aí nesse inteirinho, né? Eu estou aqui, né? Eu me lembro que eu estava vindo uma certa vez, trabalhando ali no centro de São Paulo, eu pegava ônibus e passava em frente ao Banco Itaú ali, né? E de novo, né? Com Deus, Senhor. Quem dera, né, pai? Eu trabalhasse um dia aqui, mas eu não tenho uma faculdade, fazendo um curso, uma faculdade que não tem nem, né? Eu fiz uma faculdade de administração, 4 anos, me formei, batalhei muito para chegar a sair de lá. E mesmo casado, eu fiz faculdade, né? E aí, Senhor, quem sabe, né? Mas aqui só pega uma faculdade de renome, eu era da Senador Flávio de Santo André, não tem nem nome. Como é que eu vou entrar aqui nessa faculdade, nesse banco? Esse banco é tecnológico. E aí eu tô ali e tal, e pensando assim, só falando com Deus na mente. Só eu falo muito com Deus pensando, né? Porque Deus ouve o pensamento da gente em oração o tempo todo. É verdade. E oro, falo o tempo todo com Deus no pensamento. E aí um belo dia eu tô trabalhando lá fora e tal, e prestando, assim, terceirizado numa empresa, e surgiu a oportunidade de ser terceiro no Banco Itaú, através dessa empresa. Entrei lá, fiquei 1 ano como terceiro ali, me contrataram como funcionário. Olha só. E aí, ou seja, quando você coloca um desejo no teu coração e você busca e fala com o Pai, ele concretiza. É verdade. É E verdade.
Ele realiza sonhos. Então, veja, a nossa vida, quando ela é colocada no altar do Senhor, mas tudo começou a mudar em 81. Quando? Quando eu conheci Jesus. Quando eu entendi que a nossa vida é dependência total de Deus. É claro que passamos dificuldades. É claro que nós passamos por muitas lutas, por muitas dificuldades, né? Eu fiz tanta cirurgia na minha vida que eu acho que fiz umas 12, 13 cirurgias, mais ou menos. Ou seja, dificuldade nós enfrentamos. Deserto nós passamos, mas o Senhor está conosco no barco. É verdade. Quando você confia em Deus, você passa a depender dele, né? Eu me lembro que quando eu estava no banco, eu fiz um investimento numa empresa, entrei como sócio, né, investidor. E aí surgiu uns problemas nessa empresa, né? Imagina, um certo juiz, sabe que empresa trabalha com, vende o almoço para comprar o jantar. Indústria, entrei no setor de uma indústria, e a indústria no Brasil sofre muito por isso, né? E aí, eu me lembro que a fornecedora, que eles têm mania para pressionar para pagamento, falou assim, peço a falência da empresa. Era um valorzinho irrisório, de 50 mil reais a matéria-prima que nós tínhamos comprado desse fornecedor. E o fornecedor, por hábito, vai lá, pede a falência para ver se ele força ele a pagar. E a falência caiu no colo do juiz. O juiz chegou lá, decretou a falência da empresa. Nossa. Caramba. E o advogado nosso da empresa estava com operação, uma cirurgia, e não pôde verificar, porque estava internado. Como ele não viu, o juiz decretou a falência, faliram a empresa. Nossa. Ou seja, nessa falência da empresa, a empresa girava em torno de banco. Imagina, o crédito fechou totalmente, né? Nossa. E a empresa não conseguiu mais sobreviver. Aí Dependia totalmente. Nome de empresa, estava com o nome na carta, como dono da empresa, que tinha entrado, embora trabalhando no banco, eu tinha entrado ali como sócio investidor da empresa. O nome está lá. Você assina pela empresa. Está com o seu nome. Uma parte de uma indústria, a gente fabricava ali pump spray para garganta, sabe esses própolis, assim. Mas isso começou quando nós estávamos na igreja, né? Quando eu estava frequentando a igreja. Uma bela vez lá atrás, tinha um senhor lá que tinha essa empresa tecnológica, ele ia lá para a Alemanha, buscava os moldes, fazia os spray. Eu falava, nossa, que coisa linda, que coisa bonita, Senhor. Quem sabe um dia, né, eu possa ter, assim, participar de uma empresa dessa. E o que aconteceu? Essa pessoa vendeu a empresa para um conhecido meu. Ele depois veio me oferecer uma parte desse investimento, porque que entrou em sociedade com ele teve que sair, e me ofereceu para entrar, eu tinha condições financeiras para entrar, fui lá e aportei para entrar como sócio. Por conta disso, aí a empresa, porque o juiz decretou essa falência, indevidamente, né? Ele simplesmente mandou fechar, travou a parte financeira. E aí começou a degringolar a empresa e não teve mais jeito. Depois entraram com um processo contra esse processo, mas demorou 10 anos. Nossa. Agora, há poucos tempo, um mês atrás, o juiz deu para retomar a empresa. Depois de 10 anos de falida. Dá para retomar a empresa? Depois de 10 anos? Não tem como, né? Não tem nem como. Eles estão tentando reaver para ver o que acontece. Mas bagunça com a nossa vida, né? Mas pergunta assim, eu que a vida inteira sempre paguei a conta em dia, mas vamos explicar por que eu entrei nessa empresa. Voltando lá atrás, quando eu estava aqui na igreja, voltando para São Caetano, na comunidade, nós íamos para São Caetano e começamos a frequentar a comunidade. Só precisa entender. Então, eu estou indo lá e voltando aqui, na comunidade. Na comunidade, pastor Elianos, nós estamos lá participando da igreja, de repente chega 2 pastores de fora, dois pregadores de fora, 2 pessoas, Rogério e o Anderson, que na época o Rogério não era pastor ainda, né? Ele era evangelista, né? Pregava fora, né? Era profeta, né? Ele profetizava, ele estava lá. Eu vi o pastor Anderson e o pastor Rogério. E nós nos conhecemos ali, naquela comunidade. Interessante, não? Bastante tempo atrás. E lá na comunidade tinha muita profecia, muita profecia. Então chegou uma vez um profeta lá, acho que era um tal de Metralha, né? Chegou para mim assim, ele profetizava e falava. Os apelidos. O pregador era Metralha, ele trazia assim, bem de fogo mesmo. Não é metralhadora, mas ele trazia uma rajada dos céus ali mesmo, né? E ele falou assim, eu vejo que ele vai te colocar, né? E você vai ter conta em 5 bancos no futuro.
Deus vai te fazer, vai te prosperar muito, vai ter conta 5 mãos. E aí, né? Quando eu entrei nessa empresa, eu lembrei dessa profecia. Passou 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, Deus cumpriu ali. Quando eu entrei nessa empresa, eu fui lá ver os bancos que eu tinha conta, 5 bancos. Eram 5, né? Tempo Aí de você Deus, lembrou, né? Eu falei, meu Deus, é tempo de Deus Deus, mesmo. Mas o diabo não ficou feliz, né? É. Com certeza. Ele foi lá, botou um juiz sem cabeça lá e mandou falei a empresa. Mas causou problema. Pergunte para mim, estou preocupado com isso? Não, porque eu estou dependendo de Deus. Em outros tempos, eu teria me descabelado, desesperado, ficado muito... Mas eu falei, Senhor, eu dependo plenamente de Ti, eu sei que contigo nada falta. É verdade. Então, fiquei de boa com isso, né? Meu Deus. E estou até hoje aí tranquilo. E nesse interim, nós estamos dependendo completamente de Deus. E passado ali na Canaã, a comunidade virou depois da Aliança, né? E a Aliança depois virou a Canaã. E nós ficamos um tempo na Canaã com os pastores Rogério e pastor Anderson. Eu me lembro quando eu estava na Canaã, aqui no cinema, na igreja do cinema, o pastor Anderson falou, você não faz teologia, tal. E ele falou, tem uma igreja do pastor tal, da Assembleia de Deus, e deu até o nome do pastor lá para mim. E aí eu falei, pô, que bom, né? Nesse dia eu estava trabalhando numa empresa, falou, se for de Deus vai dar certo, né? Eu estava na Arapuã, e Arapuã saiu do centro de São Paulo, mudou lá para a Zona Sul, né? E mudou atrás da igreja, ele falou. Atrás. Eu falei, meu Deus, né? Isso é um sinal de Deus, né? Para fazer. Eu comecei a frequentar ali no ISEC, né? Que era uma igreja da Assembleia de Deus, comecei a fazer teologia. E era de segunda a sexta, das 7 às 10 da noite, fazendo teologia. Nossa, puxa. 4 anos estudando. Nossa. E antes de terminar, nesse meio, eu mudei para o Banco Itaú, essa passagem. Eu trabalhava nessa empresa Arapuã, gostava muito dos donos, eram uns libaneses, gente boa demais. Só saí de lá porque a empresa acabou falindo, né? Teve problemas que era empresa familiar e o sobrinho dele lá veio do exterior, começou a dar palpite e acabou fazendo coisa errada e faliu a empresa. Mas a empresa, esse era o dono de bancos, dono de construtoras, dono de empresas de indústria, era muito forte a Arapuã. E acabou falindo, mas eu gostava demais dos donos da Arapuã. Só saí de lá porque não teve jeito. Aí, quando eu fui para o Banco Itaú, quando eu falei para vocês, né? Fui para o Banco Itaú, eu abri a porta, fiquei lá 10 anos no Banco Itaú. E aí me aposentei no Banco Itaú. E quando eu depois do Banco Itaú, nós fomos para várias igrejas, né? Me formei de teologia. Meu trabalho de conclusão lá foi sobre casais. E aí nós saímos para várias igrejas, Deus nos levou para treinar, né? E começamos a ministrar durante vários tempos para casais. Legal. Eu e minha esposa, ministrando para... Nós também somos formados no IMMI, né? Que é o Ministério Internacional de Casais, né? IMMI. Somos líderes ali, fomos líderes e começamos a ministrar para casais. Eu me lembro que Deus, né, começou a nos usar muito nessa área para casais. E aí a gente vê que quando você se coloca e faz um projeto com Deus, e Deus, ele leva você na direção dele. E nós ficamos um tempo na Canaã, e nós saímos da Canaã e fomos, né, se inteirinho para outras igrejas, e começamos a ter contato com outras igrejas e a entender, ajudamos algumas igrejas a ser construídas, né? Inclusive lá no Avivamento Bíblico nós construímos na mão, né? Nós levantamos a igreja ali, nós construímos a igreja do nada, isso lá quando nós estávamos lá morando em São Paulo. E depois que me formei, nós começamos a frequentar várias igrejas. E quando nós estávamos com uma igreja na nossa casa, nós tínhamos uma igreja na nossa garagem, né? Temos uma igreja, nós ficamos 2 anos com uma igreja na nossa garagem. E aí, para continuar, nós ficamos ali juntando dinheiro e guardando para poder estar num lugar, para comprar tudo, para abrir igreja. E aí vou eu perguntar para o Senhor, Senhor, é a tua vontade? Essa igreja? O Senhor falou, não. Nossa. Não é. Senhor, não é. Aí Deus começou a tirar o pessoal. Eu não entendi. Não é mesmo. O que eu fiz? Peguei tudo que nós tínhamos armazenado, tudo, fomos para a igreja de um amigo nosso, que nós conhecemos, o Richard, na Batista, e colocamos todas as cadeiras, ar-condicionado lá na igreja dele. Ajudamos ele a montar a igreja. Ficamos 2 anos com ele ali. E quando eu cheguei lá para ficar 2 anos com ele, eu falei, pastor Richard, Deus me fala que eu vou ficar 2 anos aqui com você, depois ele vai nos tirar.
Não, que é isso? Não vai não. Mas Deus falou que vai. Não vai não. Richard estiver vendo, ele vai lembrar disso. Vai não. E aí, quando chegou para dar o tempo certo, ele começou automaticamente a nos tirar da presença, sem perceber. E aí o que Deus falou para a gente? Voltar para Canaã. Senhor, para Canaã, eu não vou voltar para a igreja que eu saí, né? Assim, voltar de novo lá, mas estranho, né? Eu estava na Canaã, tinha saído, voltei na Canaã, vou voltar de novo para Canaã. Falei, volta para Canaã. Aí Deus deu um sinal para mim. Nós estávamos ali na Ben-Hur, e adivinha quem estava na Ben-Hur com a digníssima sua esposa ali? Pastor Rogério? Pastor Rogério comendo o quê? Uma coxinha. Uma coxinha, né? E aí o pastor Rogério falou assim, olha, sabe, tem teologia na nossa igreja lá, você se formou em teologia, vai dar aula, vai dar aula lá. E aquilo pegou muito forte no meu coração, porque quando Deus fala, quando é de Deus, a coisa bate, né? Bateu forte. Né? E aí eu vim para Canaã. E rapidamente, né? Já cheguei para o pastor Ari, que é o diretor pedagógico do CETEC. Pastor, eu sou formado em teologia, tal, se o pastor quiser que eu ajude alguma coisa. Não é para já. E nesse inteirinho, que eu estava chegando, estava saindo o professor. Eu nem lembro o nome dele agora. Estava saindo o professor que não é da Canaã. E aí o pastor, não, ele está saindo, precisa de um substituto para cobrir ele. E eu entrei no lugar dele. Isso foi em 2017. É interessante que quando é de Deus as coisas fluem, né? Encaixa, né? Encaixa. E eu tô. Aí já estou há 7 anos já na Canaã. Mas que Deus falou para mim? Vai para Canaã. E você vai preparar a próxima geração que vai assumir a igreja. Forte. Que da hora. Forte demais. Próxima geração. Por isso que eu não me preocupo tanto em ser pregador, de ir para a igreja. Eu prego. Se me mandar pregar, me levar chamando o Bom Dia Canaã, eu prego. Se me chamar para pregar em qualquer lugar, eu prego. Não tem problema nenhum. Eu sei como pregar. Tenho toda a técnica de pregação. E tem também, quando Deus manda falar, Ele manda a palavra. Mas o meu propósito é preparar. E como eu fico feliz de ver jovens que saem do CETEC e estão sendo usados, que nem o Júnior, que nem os jovens que estão pregou esses dias, Luizão. O Luizão tá tremendo. Luizão, quando ele fez o CETEC, o Luizão era tranquilo, de boa. Saiu do CETEC e Deus fez assim pro Luizão. É verdade. Colocou ele na liderança dos jovens e prega muito. E Deus abriu a mente dele. A esposa dele também veio fazer. E vai levar ela muito bem para a pregação, a esposa dele. Porque Deus levanta o casal como uma só carne, né? Você sabe disso. É verdade. A Manu tá fazendo, né? Ela já terminou. Então a Manu também está sendo levantada, assim como o Luizão, né? E estamos vendo outros sair do CETEC, até em presidência de igreja, vice-presidente, outros ministérios. E Deus tem usado muito. Então isso tem me trazido muita satisfação, né? Em trazer a palavra. Então o que acontece? Quando você ouve a voz de Deus, quando eu falei com Deus lá atrás, Senhor, se tu me abençoares, me der ali a casa dos meus sonhos, que eu visualizei a casa, Deus me deu exatamente como eu visualizei, 2 filhos, e então eu te ajudo, vou te servir. E agora eu estou servindo o Senhor naquilo que Ele quer que eu sirva. Tanto é que quando eu fui para a parte de música da igreja, comecei a cantar no coral, e eu me conheço muito bem, né? E eu comecei a estudar música. Eu falei, eu vou fazer música, eu vou estudar instrumento, eu vou... E se eu fosse focar em música, eu ia para a cabeça de música. E sabe que música, você tem que ter total dedicação. Eu falei, Senhor, eu estava ali na música, o Senhor colocou no meu coração, não te quero aqui na música. Teve que abrir mão. Não te quero na música. Te quero você ensinando. Teologia, preparando a geração. E como é que Deus fez isso para mim sair dali? Para me ter a certeza. Comecei a ficar ruim, doente. Eu estava cantando no coral ali e começava a passar mal. Nossa. Eu não conseguia, ligava aquele ventilador, me passava mal, aí não conseguia ficar. Aí eu pude entender que Deus falou assim, não é aqui que eu te quero. Fique e foca na preparo da próxima geração, dos alunos. E aí eu entendi que Deus quer que eu foque realmente no ensino. Por isso que eu tenho muito prazer de ensinar a palavra. Né? Quando eu prego palavra, eu trago palavra de ensino, né? E quando no CETEC mesmo, eu estou ali, os alunos falam assim, nossa, pastor, você está ensinando, mas eu saí da aula, parece que você fez uma pregação. Pregou, né? Parece que pregou, parece que saiu de um culto. Não é que quando Deus começa a falar,
Deus, ele traz aquilo que ele É quer. verdade. E cada aula é uma aula diferente, não é igual. Assim como cada pregação, eu já preguei uma mesma palavra várias vezes. E Deus, ele faz de diferentes maneiras, porque é um público diferente. É outro. Eu posso trazer 1000 vezes uma mesma palavra, mas 1000 vezes Deus vai usar diferente. Por quê? Porque quem está ouvindo são outras pessoas. É verdade. E mais de uma coisa que me chama atenção na palavra. Quando você fala para quem está ouvindo. Mas quem faz a obra, quem manifesta o poder, quem convence é o Espírito Santo. É que vocês 4, 5 que estão ouvindo, vai cair em cada coração de um jeito aquela palavra. Porque vocês estão num momento especial, numa situação especial, e Deus, o Espírito Santo vai fazer a obra. Quem prega é o pregador, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Verdade. Verdade. Quem convence não é o pregador. Eu fico até eu falo, tipo, tem pregador que prega e fica se gabando. Nossa, eu preguei, converteu 30 pessoas. Não é sobre ele, né? Não é ele. É verdade. Não é sobre ele, é sobre a palavra de Deus. É verdade. A palavra é de Deus. O poder é de Deus. Nós somos só o entregador. Só o entregador. Quem faz a obra é ele, o Espírito Santo. Ele que convence. É claro que usa o jargão, usa toda a forma de entrega, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Né? E isso assim, fica muito notório, né? É aquela coisa de querer ser pregador, de pregar. Não, é querer fazer a vontade. O que Deus tem para você? Qual é a vontade de Deus? É verdade. Então, quando a gente entende o que Deus tem para nós, a gente começa a ver o mundo de outra maneira. E quando você consegue compreender que a vida é tão ínfima, como o próprio Salomão diz que tudo passa, né? Tem uma piada que eu sempre falo, até a uva passa. A uva passa e passa mesmo, né? E eu vi até uma piada, vocês acham interessante, eu falo assim, por que a maçã ela corre e não para? Né? Eu achei, por quê? Porque senão a uva passa. Que engraçado. Se a maçã parar, por que a maçã não para de correr? Porque se a maçã parar, a uva passa. Opa, interessante, a uva passa. É porque essa eu nunca tinha ouvido. Achei engraçado. Aí eu falei, poxa vida, né? Então tudo passa, e passa mesmo. Olha, ontem eu tinha 15 anos de idade. Sério. Ontem eu tinha a idade de vocês. Parece que foi ontem, eu me vejo ontem, olho para vocês, me vejo a mim. Loucura, né? Eu tava fazendo um tiro de guerra em São Caetano, eu tinha esses bigodinhos pequenininhos, ralinhos. Eu era magrinho, se batesse um vento eu virava do avesso, rapaz. Mas tinha uma força, para trabalhar com meu pai. Eu carregava saco de 60 quilos nas costas e subia escada com aquilo. Ou seja, tinha muita força. Aí, o projeto de Deus, quando você se coloca, ele direciona tudo. É lindo, né? O projeto de Deus lindo. É verdade. E aí, quando você está vendo Deus fazer, e eu voltando para o que eu estava falando da vida, né? É tudo rápido. Se você não se coloca, eu falo para meu filho assim, Thiago, tu está estudando uma coisa, estudando outra, eu falo assim, vou fazer uma pergunta para você. Se você fizer o curso, estudar, vai passar o tempo, sim ou não? Vai. Se você, digamos, fica 3 anos sem fazer nada, vai passar o tempo, você fez alguma coisa? Não. O que você construiu? Nada. Agora, se você estudar, se preparar e se adequar, se capacitar, passado 3 anos, você vai fazer alguma coisa? Você terminou alguma coisa? Você terminou. O que você ganha em ficar parado? Você ficar só curtindo, andando, passeando, nada. Então, jovem, se prepara. E ele está fazendo exatamente isso. Ele está fazendo 3, 4 cursos ao mesmo tempo. O menino é muito aplicado. Ele fez 2, 3 faculdades já, né? Fazendo mestrado em inglês e está fazendo pós-graduação aí, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu falei, é isso, tem chance, faça, vai. E agora está terminando um monte de coisa. Eu falei, é isso que eu falo para os jovens, não fique parado. É verdade. Se adeque, se prepare, fique pronto em condições de. O que é isso? Isso é um jargão militar. Pronto, né? para em condições de. O militar tem que estar pronto, o quê? Pronto, preparado, pronto para, armado, municiado, pronto para em condições de que enfrentar o inimigo. E o que os jovens têm que estar pronto? Pronto para quê? Para enfrentar o mercado. O mercado demanda muita tecnologia, demanda muito. Hoje o mercado cada vez mais exige que você seja estudante. Hoje, antigamente você tinha que ter uma faculdade e era suficiente. Hoje não tem que ter faculdade, pós-graduação e diversos cursos. Quanto mais versátil você for. Quanto mais você busca, mais você tem que buscar. Verdade. Ou seja, se você ficar em casa 1 ano, que passa rápido, fizer nada, vai passar o tempo? Vai. Mas se você estudar, olha, presta atenção no que eu estou falando. Se você estudar, trabalhar, fazer academia, fazer uma ou outras coisas, você vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E vai achar tempo para tudo isso, porque você vai se adequar. Nós somos versáteis. E nós adequamos tempo para tudo.
No meio que eu estava na faculdade de teologia, eu lia vários livros e fazia vários trabalhos e tudo ao mesmo tempo. E trabalhava em 2, 3 empregos e fazia tudo ao mesmo tempo. Tudo organizado, né? Tudo organizadinho. Deus colocava organizado tudo na nossa cabeça. É verdade. Mas se você também fica de papo pro ar, o tempo passa e você não faz nada, fica cansado até. Ou seja, faça alguma coisa. Verdade. Não fique morgando, não fique virando mosca. É verdade. Estude, se prepare, o mercado está aí. O mercado está demandando muita tecnologia. Vá para E tá tudo cima. muito rápido, né? Muito rápido. Então, lá atrás, quando eu comecei, não tinha nem internet. Meus irmãos, minhas irmãs. Biblioteca. Era um sonho imaginar que eu ia falar com alguém, mandava mensagem Hoje em de dia, fumaça. você fala com alguém de outro país Hoje eu falo brincando, com né? o país, o mundo inteiro. Eu falo com o doideira. pessoal do mundo inteiro pelo CETEC aqui. É, E te Doideira. manda né? mensagem, eu mando mensagem de manhã todo parece dia. que tá pá, perto, né? E chega É. todo mundo ao mesmo tempo, ou seja, está tudo É interligado. verdade, é verdade. E em 90 começou a surgir alguma ideia de computador, de internet. Naquela época, eu falei, meu Deus, né? E nem imaginava que a tecnologia ia avançar tanto. E vai avançar cada vez mais. É. Robótica vai crescer de uma tal forma. Olha pro Elon Musk. O cara que é visionário. Avançadíssimo. O cara fez um foguete voltar de ano. O cara, eu nunca Avançadíssimo, vi um é. negócio desse, o foguete. Pra mim, isso era só. Eu amo ficção, que vocês viram aí. Eu gosto de ficção demais. Me falaram assim, mas eu gosto de ficção. É eu amo fantástico, ficção. fantástico, é. Eu gosto de ver o que Deus projetou na cabeça dos A homens. sabedoria e que Deus sabedoria dá. que Deus. Porque Deus colocou isso na mente do homem. Deus colocou a tecnologia para o homem avançar. Cara, aqui, ó, papel. Não precisa fantástico, gastar né? papel, você põe tudo aqui no computador. E o cara queria o cara que o cara pensou. O foguete vai, joga no espaço um monte de lixo. Ele fez um foguete que vai e veio, eu fico olhando aquilo, maravilhado de ver. Bizarro, é. O foguete volta, olha aqui, aquilo. Não. Certinho, hein? Aquilo não parece real, aquilo parece uma montagem, mas é real. É. E quantos cálculos não tem para fazer um negócio desse? Como começou? Um sonho. Verdade. O cara vê coisas onde ninguém vê. É. É isso que você vê coisas onde ninguém vê. Deus tem projeto com você, cara. Tem mesmo. Deus tem projeto com você, rapaz. Verdade. Rafa. Deus tem com você algo muito grande. Amém. E você vai ter uma abertura na sua mente assim para coisas que você vai projetar. Deus vai colocar na sua vida esse sonho e você vai chegar a fazer. Pensa no que o Elon Musk, a vida dele, como é que ele conseguiu as coisas. É verdade. É verdade. Pensa, você é um cara visionário. Pensa nisso. O Rafa é diferenciado. Então, sempre jovem, Deus tem um projeto com ele. falei. Deus está trazendo ele para Canaã com algum projeto específico. Certeza. E Deus não faz nada por acaso. Deus está verdade. levando o Fernando com um projeto para ele lá em Israel. E Deus vai abrir a porta para o Fernando, abriu para a esposa, para a filha, e vai abrir para vocês também, viu? Em nome de Jesus. Vai abrir. Deus tem projetos com nós. É verdade. Quando nós sonhamos, viu, Rafa? Viu, João? João. Deus faz. É. Viu, jovens? Sonhe. Não fique parado, esperando cair do céu. Não, sonhe. E mais que sonhar, vá para cima. É. Oportunidade surge. E outra, surge, às vezes, uma vez só a oportunidade. É verdade. O que esses grandes homens hoje têm de diferença dos que não conseguem conquistar nada? A oportunidade. A oportunidade que surge, você sonha com aquilo e você corre atrás daquilo, você faz acontecer. Isso é importante. O cristão que entende o projeto de Deus na sua vida, Salomão era um cara assim. Sonhava, mas qual era o projeto dele? Agradar a Deus. Só que nesse interim, né, o grande problema dele, embora seja muito homem, muito sábio, ele começou muito bem, agradando a Deus, oferecendo a Deus muitos holocaustos, muita oferta, mas no meio do caminho começou a fazer conchavo com outras nações e a se misturar com outras mulheres. E essas princesas que ele casou começou a corromper o coração de Salomão. Ou seja, não é importante que você seja inteligente, mas é importante que você seja temente a Deus. Verdade. Quando você é temente a Deus, Deus te dá a capacidade. Deus te abre a oportunidade. Agora, quando você acha que você tem muita inteligência, você começa a se pautar na sua própria capacidade, você começa a cair no engodo. Uhum. É verdade. Aconteceu isso com Salomão. Um homem que tinha a maior inteligência do planeta. O que ele fez? Perdeu a direção. Se corrompeu. O cara construiu ídolos para adorar outros deuses. Com a visão que ele tinha Uhum. da palavra de Deus. A comunhão que ele tinha com Deus. Ou seja, não importa como você começa. Não importa como você vai terminar a carreira. Por isso que Paulo diz, eu combati um bom combate, guardei. É. O que ele guardou? A fé. A fé. Fé, a coroa da salvação. Então nós temos que combater um bom combate. Quando? Os inimigos. Que inimigo? Inimigo espiritual. O que Jesus falou? O inimigo está ao derredor,
Querendo tragar quem? Quem está no mundo? Não, quem tragar? Quem está na presença de Deus. É verdade. Então nós temos que estar focando no que Deus quer para nós. Verdade. E outra, sonhe, jovem. Jovem tem sonho. Como eu sonhei. Eu queria ter muito mais de que eu construí, mas Deus me permitiu chegar onde Ele queria que eu chegasse. Eu sei que talvez eu chegasse a alguma coisa muito maior. Eu não sei se eu pudesse ir para algum lugar e desviar alguma coisa da minha vida. Eu estou onde Deus quer que eu esteja. Amém. Isso que importa. É verdade. Tenho a casa que Deus me deu, tenho a esposa que Deus me deu, tenho o filho que Deus me deu, tudo como eu pedi para Deus. E eu estou fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Por isso que quando alguém me oferecer alguma coisa para fazer na igreja, eu falo assim, Deus mandou? É a vontade de Deus? É. Deus falou contigo sobre isso? Quando alguém tenta colocar alguma coisa nas minhas mãos que não é a direção de Deus, não dá certo. É. Não dá certo, não tem jeito. E o incrível que pareça, quando nós chegamos em algum lugar, né, mano? Seja qualquer lugar que seja, uma igreja, uma empresa, ou qualquer coisa, que a gente chega lá, Deus começa a mostrar do que está torto, errado, e começa a botar tudo no lugar. Começa a desconstruir e construir. Incrível. É. Começa a fazer um rebuliço. Ou seja, porque a presença de Deus chega naquele lugar. Então nós temos que ter a direção de Deus. Ouvir a voz do Pai. Então, jovens que estão aí querendo namorar, orem pedindo a direção de Deus para a esposa. Porque, olha, é complicado você casar com uma pessoa que não está ali com você. É. Tem que andar junto. Você quer casar com uma mulher certa? Peça a Deus para direcionar. Porque tem a pessoa adequada. Aquela que vai estar andando com você. Aquela que vai estar alinhada com você. Com os mesmos objetivos, com o mesmo alvo. E outra, não case em jogo desigual. Não procure ninguém do mundo. Procure alguém da sua mesma fé. Verdade. De preferência da mesma igreja. Tá? De preferência. Mas tem que ser jugo igual. O que é jugo desigual? É aquela ideia que Paulo fala sobre o animal que usa 2 jugos, né? Imagina um jugo muito alto, aquela canga, e um pequenininho, vai estar desigual. Ou seja, não vai conseguir ter a mesma caminhada, a mesma pegada. Por isso que temos que buscar alguém direcionado por Deus. Ah, mas assim, tem gente que fala, não, mas não tem ninguém preparado, Deus pode dar qualquer um. Não, tem sim. Tem a pessoa certa que vai ser a completude. Por que eu falo a completude? Porque quando Adão estava lá no Éden, Deus ele deu um soninho nele, primeira anestesia nele, e tirou uma parte. O que ele tirou dele? O que Deus tirou de Adão? Eva, né? Tirou toda a capacidade dele, que era Eva. Ele era 100%, tinha tudo dentro dele. Ele era completo, mas Deus tirou a capacidade, que a costela chama capacidade. A costela tirou a capacidade que colocou na mulher. O homem agora está incompleto. Por isso que vocês, jovens, têm algo dentro de vocês. Primeira coisa, é a desejo de voltar, de completar a presença de Deus. Segundo, de buscar a sua cara metade. Buscar a tampa da panela ou buscar a outra parte da maçã. É. Eu ia até entrar nessa pauta e perguntar. Jovem tem esta necessidade. Todo homem e toda mulher que também tem necessidade, todo homem e mulher que não completa essa parte, fica incompleto. Vai ficar frustrado o resto da vida. Ah, não, eu quero viver isolado, solteiro, mas vai viver de boa, mas vai ficar incompleto. Verdade. Porque não vai completar a vida dele. Mas quando ele acha a pessoa certa, como vai encontrar? Orando, buscando, fazendo propósitos com Deus. É essa mesmo, Senhor. Porque se você faz propósito e casa teimando sem dar certo, não dá certo. E qual é o propósito? Qual é a situação? Os pais o pai e a mãe têm que concordar. Né? Primeira coisa, seus pais concordaram? Os pais dela concordaram? Já é Deus falando na terra. Já. Primeiro disso que Deus está falando. Segundo, faz um propósito com ela. Orem. E tem que ser um namoro correto. Não é esse namoro do mundo, é um namoro cristão mesmo, entendeu? Baseado na palavra. Baseado na palavra de Deus. Santidade. Deus falou assim, seja santo porque eu sou santo. Hoje na igreja está entrando muito pecado, porque as pessoas estão relevando a Bíblia. Estão colocando a Bíblia como alguma coisa que não é real. Acho que Deus não é santo, então Deus não pode se santificar. Não, Deus não está vendo aqui, estou fazendo essas coisinhas aqui, mas Deus não está vendo. A pessoa peca, faz muita coisa errada, às vezes no escurinho ou qualquer outra coisa. Temos que relevar. Santidade é santidade. Não entrar no reino do céu quem não for santo. Verdade. Separado. O que é isso? É dizer ao mundo, eu não quero o que você me oferece. Eu quero o que Deus tem para mim.
Qual é a pergunta que você quer fazer? Não, eu ia fazer sobre a questão de relacionamento. Qual que é a sua visão em relação, se você crê que existe uma pessoa certa, a pessoa preparada, ou se Deus abençoa a escolha? Porque é uma questão que eu sempre converso com os jovens, né? Eu Se tenho existe a uma pessoa, certeza- alma gêmea, por exemplo. Tem uma digamos pessoa assim. adequada para você. É. Tenho certeza disso. Muitos pastores discordam comigo nisso daí. Alguns falam assim, não, você vai escolher, Deus vai abençoar. Eu acredito que tem uma pessoa adequada para você. Deus não faz nada por acaso. Deus não te manda para um lugar à toa. Verdade. Eu não fui parar na Vimento Bíblico à toa. Deus não usou minha mãe para falar num casa à toa. Deus não levou minha mãe ali à toa. Sim. Quem estava buscando você? O que você estava buscando? Você esqueceu? Fala. Não me lembro, fala. Ah, verdade, verdade. Ela estava buscando missões, né? Veja só, minha esposa, ela queria ser missionária, Estava buscando lá. buscando provar da bênção para ser missionária. E ela veio ser missionária comigo. Ou seja, veio fazer um projeto comigo, né? De uma vida, de uma construção. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma filha abençoada, um filho abençoado e um netinho abençoado. Que eu sou ela de ter um Muito bom. neto. Glória a Deus. Gael, Glória né? a Deus. Ou seja, eu tenho a certeza que tudo que acontece debaixo dos céus, da terra, Deus tem um projeto conosco. Amém. É verdade. Amém. Inclusive a esposa. Amém. Pode estar lá do outro lado do mundo. Deus vai trazer para você. Quando você quer. Agora você pode fazer a sua vontade. É Eu quero verdade. casar com a menina bonitona, aviãozona. Quero casar com aquele teco-teco, com aquele avião, mas vai cair do cavalo. Tem gente que ora, Senhor, eu quero a tua vontade, mas vê aquele avião, eu quero aquele ali. Mas, Senhor, eu não quero orar, eu não quero, eu quero. Deus vai adequar tudo para mim. Mas, você vai se meter em confusão. Quando é de Deus, Deus traz, não tem jeito. É. né? Quando não é de Deus, meu amigo, Deus ele vai mover o céu e a terra e vai trazer para Verdade, você. eu creio dessa forma. Eu queria só Aconteceu aproveitar esse comigo. gancho, aproveitar que a gente tá falando sobre relacionamento, né? A gente começou o curso de noivos, né? Queria até aproveitar esse gancho para poder recomendar para os jovens também. Tá Glória a sendo Deus. muito bom. Gente, é uma coisa. Cara, eu já tava com uma expectativa muito boa. Mas aí, quando a gente começou, a gente viu o quanto tá sendo importante pra gente. Porque eles, antes, né? Pelo menos vou dar só um briefing aí. Cuidado Briefing com spoiler, fala, né? cuidado com spoiler. Não, não vou dar spoiler não, mas eu vou indicar. Vai dar spoiler. Os primeiros, as primeiras lições trabalham muito mais no seu individual, né? Porque, tipo, eles falam que pra um casal ser feliz, os dois têm que estar completo antes de ter um relacionamento. Não é tipo meio a meio. Eles fazem até um cálculo matemático lá bem legal também. Que é tipo meio mais meio dá um. É tipo um bagulho assim, Certo, sei lá. mais um dá dois. Um mais um é 2, mas os dois juntos é muito mais que 3. Isso. Olha só. Aí eles fazem uma. Tem um significado a palavra solteiro, né? É. Sou inteiro, né? não tem Então, que- tipo, foi muito legal pra mim porque não é que eu não pensava dessa forma, mas eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma assim, entendeu? Então, tipo, tá sendo bem legal porque eles trabalham primeiro o nosso individual, né? E aí tem as correções que eles fazem também, e a gente Sensacional. tem todo um material, gente, eu recomendo 100%, tem feito Muito bom, hein? Legal. muito bom pra gente, porque a gente já sempre teve uma comunicação boa, e a Vitória. Mas depois desse curso a gente teve muito a mais, assim, coisas que a gente... Isso, a visão abriu e a gente Legal, também sabia o que conversar, tá ligado? Tipo, Top. falar, ó, tenho essa dúvida. Tipo, eles ensinam também muito a gente já organizar coisas, tiver, tipo, já objetivos. Isso é bem legal, tá sendo bem importante. bom, As lições muito também bom. são muito boas. Você que está fazendo um casamento de noivo, conselho para você. Você vai trazer um monte de bagagem da sua casa e ela da casa dela. O que a gente fala do casamento? A gente sempre brincava assim, casamento é como você sai para uma viagem e vai de fusquinha. E levar bagagem no fusquinha, é bem assim. Você vai ter um monte de bagagem para levar, não vai? Da sua casa? Sim. O que é bagagem? É tudo que você aprende dos seus pais, tudo que você tem de conhecimento, e ela também. O que você tem que fazer? Deixar muitas bagagens de fora, colocar algumas malinhas só, a malinha sua e a malinha dela. Ou seja, vocês vão ter uma nova vida, vocês vão reconstruir. sensacional. Deixa pai e mãe e unir-se a sua mulher, serão uma só carne. Então você tem que deixar o eu de lado, né? O eu, né? Agora é nós. Não sou mais eu, não é meu, não é meu carro, não é minha casa, não é minha toalha, não é meu quarto, não é minha cama, é nossa. Deixar a individualidade de lado, morrer para o seu eu e ter o nós. Quando a pessoa entra no casamento pensando assim, já é um grande indício de bênção. E mais, tem que entrar com que propósito no casamento? Você quer entrar para ser feliz ou para fazer ela feliz? É. Por que você está querendo casar? Te pergunto.
Pra fazer ela feliz. Ótimo. O princípio é esse. Sensacional. É esse o princípio. O que acontece quando alguém casa e quer ser feliz? É egocentrismo. Verdade. Quando eu quero ser feliz, eu só penso em Só em você. mim. Não supre o outro ali. Eu vou querer que ela projete a mim de ponta a ponta e esqueço ela. Mas quando eu foco em abençoar ela, em colocar, pensando em melhorar tudo para ela, e ela pensar a mesma coisa para mim, o que vai acontecer no relacionamento? Vai crescer cada vez mais, Vai progredir. Perfeito, eu vou fazer tudo Um para cuida do agradar outro, ela, né? É e verdade. é tudo para me agradar. É verdade. É claro que problemas vão surgir, porque nós somos seres individuais. Nós temos, cada um tem uma digital, cada um tem um pensamento, cada um tem uma individualidade. Embora sendo duas pessoas, cada um tem as suas bagagens. Mas quando se junta e tem propósitos, quando tem a presença de Deus, que é o principal, né? Que é o cordão de 3 dobras, não se rompe, assim, é você, ela e Jesus. Cristo, que é o Espírito Santo, né? O Pai, Filho e Espírito Santo são um, Sim. mas cada um tem sua individualidade, que é personalidade. São pessoas distintas, mas num só Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. Verdade. Você quer coisa mais maravilhosa que isso? É. Isso é um privilégio, né? Criador do céu e da terra. Cara, se você olhar para o universo, eu estava lendo esses dias e comecei a ver o que é o universo. Eu vi o Sol estava navegando. O Sol, sabia que o Sol ele está no espaço andando, no espaço, andando assim no espaço, e em volta dele tem vários planetas girando e ele está girando no cosmos. Sim. Nosso sistema solar está girando no universo. E todas as constelações estão girando também. E nada bate com nada. É muito louco isso, né? Né? Louco, é uma É tremendo. Né? tremenda É. tremenda tecnologia de Deus. Deus criou todo esse universo. E Deus tem todo o universo nas mãos. Olha que coisa linda. Uma vez eu perguntei para Deus assim: Senhor, me mostra quem tu és, Pai. Porque quando eu me converti, eu falei, cara. E Deus falou assim: e Deus me mostrou a imagem de um baita de um gigante homem, Deus, assim, com um planetinha pequenininho na mão. Ele falou assim: Grandiosidade. Né? falou assim, Deus tem tudo nas mãos, É. nada foge da tua vontade. É. Só falar que tá vindo muitos satélites que vai destruir a Terra, que vai não sei o quê, que vai chocar a Andrômeda, vai chocar a Via Láctea, que não sei o quê. Meu, a palavra diz, Jesus lá em João 14 diz, eu que vou para o Pai preparar lugar. Né? Aleluia, Jesus. Quando eu preparar lugar, eu até fico, né? Glória a Deus. Quando eu preparar lugar, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Aí vai, sabe, vai lá para casamento judaico, né? Quando É verdade. o judeu queria se casar, A, o judeu a tradição, né? ele chegava à Interessante. tradição judaica, ali ele chegava na casa do pai, dando, eu quero casar com a sua filha. Só Peraí, quando você o quer pai casar com ela? permitia. Então, vamos fazer um acordo. Assina um contrato aqui. Legal, assina um contrato, vamos brindar nisso. Agora eu vou lá para casa do pai e preparo um lugar para nosso casamento, para nossa boda. E aí o noivo ia lá para casa do pai. E só o pai do noivo podia dizer, tá pronto para você buscar a sua noiva. verdade. Nesse inteirinho, a noiva ficava ali em casa, né? Com o véu no Se rosto, para dizer que ela preparando, estava né? comprometida, com a malinha na mão, tudo pronta, com a lâmpada ali cheia de azeite, com uma botija cheia de azeite, com a lâmpada acesa. Por quê? Porque o noivo podia vir a qualquer momento. E ela não sabia a hora. E ela não né? sabia É a hora nem o verdade. dia. É. Fica ligado no que eu estou falando. É. E aí, o que acontece? O pai do noivo dizia para ele, ó, quando tiver tudo pronto, você vai buscar a noiva, mas eu vou falar quando está pronto. Nem o filho sabe, só o pai sabe. Olha o paralelo com a Bíblia. Tremendo. E aí o noivo vinha gritando, falava, só que o noivo mandava um amigo na frente, olha, avisa lá que eu estou chegando. Aí o noivo, um amigo do noivo chegava, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Olha o paralelo. É. Com lá as 10 virgens lá, as 5 tolos e as 5 prudentes. É. Olha o paralelo das parábolas que Jesus contou. O reino dos céus é semelhante a isso. Aí no casamento judaico, quando ele estava chegando, ela teria que estar pronta. Ela teria que sair correndo com a lâmpada na mão, podia ser de noite. Ou seja, ela tinha que dizer para os demais, estou usando um véu que estou comprometido, não aceito nenhum compromisso mais. E a qualquer momento o noivo chegaria. Jesus foi para o céu em João 14 dizendo assim, olha, eu vou voltar. E vou pedir para o Pai enviar um Consolador que estará com vocês todos Aleluia. os dias. É. Até a consumação dos séculos. Deus Ou seja, poderoso. nada vai acontecer se não for da vontade de Deus. Verdade. Tá cheio de político aí fazendo, mexendo, acontecendo, mas meu, eles estão pensando que a estão vontade controlando de Deus tudo. prevalece. Estão pensando que estão controlando tudo, não estão controlando nada. É. Deus está no controle de tudo. É verdade. Pode fazer acontecer, mas Deus vai fazer o propósito dele acontecer. É. Lá no Antigo Testamento, vocês já leram, você acabou de ler aqui, Deus falou por vários profetas que Jesus viria, o Salvador viria. Depois de muitos anos, ele veio, concretizou o que ele falou,
cumpriu o profeta, a profecia. Isaías, 700 anos antes, ele falou sobre Jesus ali. Falou muito sobre Cristo, E outros profetas também falaram. E aconteceu, Jesus veio. E agora Jesus veio, morreu na cruz do Calvário e disse, eu vou voltar. Ressuscitou, como tinha dito. Exatamente o que aconteceu no Egito, lá, passou sangue nos umbrais da porta, né? Para salvar ninguém mais. Quando passa o sangue de Cristo sobre a vida, nós não morremos mais, temos a vida eterna. Tanto que quando nós morremos aqui, e vamos direto para o paraíso. Surgiu uma pergunta, eu sempre explico isso para os alunos do CETEC. Muitos perguntam, e aquele tal do sono? Né? O sono da alma. Uma pauta boa, eu ia perguntar. O sono da alma, que a pessoa morreu. Ela morre e vai direto para o céu ou aguarda? Mas o que está morto ali profundo, é a né? nossa carne. Entendi. O que vai ressuscitar é a nossa carne. A carne é que vai ressuscitar. Quando você morre, a sua alma vai direto para o céu, se você for salvo. Sim. Quem está me ouvindo aí, aqui, deixar bem falando, deixar bem claro. Se você aceitou Jesus, como está lá em João 3,16, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo, inclusive você que não aceitou Jesus ainda, crê nele, será salvo. O que é ser salvo? Se você morrer aqui com Cristo, você já acorda no paraíso. Mas se morrer sem Cristo, acorda no sofrimento eterno. E por isso que é importante você crer em Jesus. Tá? Muito importante. E aí o que acontece? Ele disse que vai voltar. Lá em João 14. Eu vou para o Pai, preparar lugar, e quando tiver tudo preparado, eu vou voltar para buscar. E Jesus tem dito que vai voltar para buscar. E está chegando o tempo. Está perto. Tá Você perto. pode notar, ele falou que quando o tempo se abreviasse, era um dos sinais. São sinais para o grande sinal, né? É um dos grandes sinais. Guerra, rumor de guerra, já tem muito rumor de guerra. A tecnologia, o que nós temos de o Rafa está bem aqui, ele sabe bem que é tecnologia, eu estou falando para ele. A tecnologia avançou de tal maneira que hoje tem robôs que fazem coisas que eu fico. É muito louco. Inteligência artificial também. Né? A inteligência, o AI, caramba, a tecnologia artificial que está de uma maneira. Eu sou analista de sistemas, eu fiz muita programação, eu digitei muitos códigos e programas. Não é brincadeira, não, você digitar código. O que é o AI? É um banco de dados que dá a direção, né? É if, then, execute tal coisa. Programação é nada mais que entra uma informação, há um processo ali que vê o que entrou, dá uma decisão e toma uma ação. Isso tudo, aí pega tudo isso aí, tecnologia. E o homem está com tal grandeza no conhecimento, está chegando ali muito próximo de Deus. Sabe? De querer construir até vidas. Estão construindo órgãos. Meu, veja o que esse cara está fazendo, esse tal do Elon Musk. O cara está construindo tantas coisas, então nós estamos vendo que a tecnologia está avançando de uma tal forma, e daqui a 10 anos vai ser muito mais rápido no mundo. Ele está querendo fazer aquele, não sei se é um chip que, tipo, pessoas que são paralíticas, assim, tipo, não sei se é um chip que ele coloca na pessoa e a pessoa meio que, cérebro, né? Sistema nervoso, e a pessoa consegue andar de novo. O cara tá As pessoas vão achar que são deuses. A tecnologia vai crescer tanto que a pessoa vai achar que pode dar vida e tirar a vida e fazer como Deus. Mas isso é sinal de que a palavra está se cumprindo. A palavra é verdadeira, é eficaz, ela é a palavra de Deus, é o código de Deus. Deus falou e colocou no coração do homem, e esta é a palavra de Deus, que foi deixada, demorou 1.500, 1.600 anos por mais de 40 homens, e ela não tem discrepância de Gênesis e Apocalipse, ela aponta para Cristo Jesus. Cristo Jesus. É verdade. Por isso que toda pregação tem que ter Jesus, tá? Tudo que você pregar, remete para Jesus no meio da história. Sim. Foca em Jesus. Porque pregação, se não for Jesus, não tem pregação. É verdade. O fim da lei é Cristo. E tudo aponta para o Mestre. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória Papo a Deus. abençoado. Gente, vai deixando seu like, vai comentando. A gente já está aqui com 1h30 de programa. Então agora vamos entrar nas últimas É aquele momento que coloca aquela trilha sonora. Tá acabando o episódio, tá ligado? Vamos entrar nessas últimas 3 perguntinhas pra gente finalizar esse episódio. Ti, você lê aí pra ele as perguntas? Vamos lá, primeira pergunta, hein? Qual time você torce? Se você tivesse que fazer só uma coisa pro resto da vida, o que seria? Pergunta profunda. Uma coisa só? Uma coisa, você vai escolher o que você faria. Eu amo praia. Eu gostava muito de pescar, até perdi essa direção. Gostava muito de pescar. Gosto muito de água. Gosto bastante, mas gosto mais agora de andar na praia. Eu curto muito tecnologia, mas uma coisa que eu não deixaria de fazer, de falar da palavra de Deus. Glória a Deus.
Jamais deixarei de falar da palavra. Por isso que eu amo ensinar, eu tenho prazer de ensinar e satisfação de ver o crescimento dos meus alunos, de ver eles crescendo. E quando eu vejo alguém pregando, e nesses dias um aluno estava pregando, o Denilson, assim, ver que esse menino está crescendo, eu falava para você, Denilson, Deus tem coisas com você grandíssima, grandiosíssima, né? Glória a Deus. E Deus tem chamados para... E o primeiro processo que eu sempre falo para os alunos do CETEC, se você veio para o CETEC, Deus tem um projeto com você. Deus tem um projeto com você. Deus não chama ninguém para fazer teologia, para ficar parado. Ou seja, Deus quer te usar para ser instrumento. Aonde quer que você vá. É verdade. E tem promessa da Igreja Canaã de ter igreja no exterior, para todo lado do Brasil e do mundo, né? A Igreja Canaã vai crescer. E se preparem. Vocês são o futuro da igreja. Verdade. Não fique parado. Faça o CETEC, venha para o CETEC. Venha para cá. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz 4 anos de teologia. Fiz todas as matérias de bacharel. Mas Deus deu um curso teológico para o pastor Ariovaldo perfeito. É um curso que você sai formado e você não perde a espiritualidade. Pelo contrário, você sai de lá muito mais espiritual do que quando você entrou. O curso do CETEC é muito bom. Não porque eu sou professor, porque eu vejo o fruto. Glória a Deus. Pelo fruto você vê, né? A árvore, é verdade. Pela árvore você vê o que tem na árvore do CETEC. CETEC é uma faculdade, não é uma faculdade, não é um bacharel, é um curso médio. Ah, mas tem um MEC? Não tem MEC, mas tem Jesus. Principal, tem a palavra, Verdade. tem Jesus, Conhecer a tem palavra a já é... direção. Os professores são todos dedicados a ensinar a palavra. E é um curso, cara, você pode fazer do lugar onde você estiver, do mundo inteiro, CETEC. E como que faz para Qualquer poder lugar. aproveitar para participar? A pessoa tem interesse? Quem tá A cada, nos dois, assistindo, a, cada por exemplo, dois, a cada 2 meses tem inscrição. A cada 2 meses tem inscrição, que inscrição. é E É no site da bimestral. igreja, né? No site da Canaã. A cada Legal. 2 meses abre inscrição. E outra, é tudo online, você não precisa sair da tua casa. Olha que coisa linda. Você abre uma tela no Zoom, você fala com os professores online, recebe, faz pergunta, aprende, Legal. recebe a lição, tudo em PDF, o vídeo da aula na sua casa. tá gravado tudo. Recebe o legal. material tudo na sua casa. Trabalho você faz direto da sua casa, tudo com conforme, tudo perfeito. Você faz tudo de casa. Você pode estar em qualquer lugar do mundo e fazer o CETEC. E sair preparado para ser instrumento nas mãos de glória Deus. a Olha Deus. que coisa linda, né? Glória a Deus. Então, se está querendo fazer um curso, quer ser instrumento, aliás, quer crescer na graça e no conhecimento, venha para o CETEC. Não perca a oportunidade. Desculpa aproveitar aqui Não, Isso, tá é. certo, era para isso mesmo. Continua Respondendo, então, acho que assim, juntar o do pastor, que ele faria uma coisa na vida dele. Ele ensinar na praia. pescaria na praia, fazendo uma live falando a palavra. Pronto. É, Então, já é. tecnologia pescando praia. Já era, perfeito. Segunda pergunta. Qual a maneira que Deus fala com você? Interessante. Olha, Deus Porque tem diversas formas, né? Mas qual Deus, que Deus falou fala comigo, contigo? falava comigo tremendamente em sonhos. Em Falava sonhos. muito. Deus até revelou muitas coisas para mim em sonhos. Deus teve uma período da minha vida que Deus mostrava tudo em sonhos. Principalmente quando essas Tudo. fases que você pedia direcionamento, Deus revelava em sonho. Sonhos, tudo em sonhos. Até para uma igreja. Uma vez nós estávamos na igreja lá. Deus mostrou tudo o que aconteceu com aquela igreja. Eu falei com o pastor, mostrei para ele, expliquei para ele. E Deus mostrou o que estava acontecendo na igreja. O pecado estava rolando. Olha Deus só. mostrou tudo. Olha só. E não foi só uma vez. Numa outra igreja também, eu falei, Deus me usou para falar com um pastor. Cheguei para ele, olha, Deus me falou o seguinte, se você não crescer o teu olho no dinheiro, Deus vai te prosperar. Mas se você crescer o olho naquilo que vai entrar nessa igreja, Deus vai te arrancar tudo das tuas mãos. Não deu o que eu falei. Dado um X tempo, ele começou a crescer o olho onde não devia. Deus tirou tudo, o cara não tem mais nada na mão hoje. Perdeu tudo. Ou seja, Deus fala de maneira diferente. Então Deus falou com muitos sonhos comigo. Deus falou muito comigo quando eu estava dirigindo o carro. Certa vez eu me lembro que eu estava vindo para casa. Eu trabalhei lá em... Como é que é aquele... Não, era outro lugar. Eu trabalhava no banco, no Unibanco ali. Aquele banco que está no banco. Raposo Tavares. Eu na Raposo Tavares. Então eu vinha pelo que é, como é que chama aquela estrada nova que tem aqui? Como é que é? Passa aqui. Rodanel. Rodanel. Lá pelo Rodanel, no Rodanel tem vários túneis, né?
eu tava para entrar num túnel do Rodanel, vindo para casa. E aí eu tava vindo, na minha frente tinha um túnel e um carro, sabe esse caminhão com aquelas containers, Sim. carregadão, duas carretas uma atrás da outra no túnel. Quando eu tava entrando no túnel, o Espírito Santo falou assim na minha mente, não entre do lado desse caminhão, mas foi muito nítido. Parecia que eu estava falando comigo, mas foi muito claro, não entre aí, pise no freio. Na hora eu não titubeei, pisei no freio. Quando eu pisei no freio, Pum, caiu. o caminhão da frente deu uma brecada seca na frente, o de trás teve que brecar seco, senão ele batia. Meu Deus. E o de trás, quando ele fez isso aqui, ele fez um L com o container. Nossa. E o L do container do carro, que eu estaria naquele lugar, saiu fumaça, quase que saiu, assim, foi pegando aquela, sabe, faísca. Sei. E aí depois ele voltou pro lugar dele. Meu Deus. Se eu tivesse continuado, eu estaria naquele meio. Livramento. Eu de teria Deus. me esmagado ali, teria acabado com a minha vida. Porque Deus tem um projeto e Deus me certeza. falou naquela hora. Então Deus falou comigo ali, eu falei, Senhor, o Senhor mesmo. Olha o Moisés, né? Falta de fé, que nem Moisés não crendo que Deus falou. É verdade. Eu estava vindo no mesmo instante, estava ali entrando na Anchieta lá na frente. Falei, Senhor, será que o Senhor falou comigo lá mesmo? Foi eu? Será que fui eu a Deus? Falou assim, peraí. Tá vendo aquele carro ali? Sai de trás dele que vai voar aquilo lá. E tinha um tanque enorme em cima de um carro. Ele falou assim, se afasta, pisando no freio. Assim, de uma maneira tão assim clara, eu fui brecando, voltando. De repente, bateu um vento. Pá, levantou aquele tanque gigantesco, veio, veio quicando. Tá vendo? Eu falei, meu Deus, o quicando parou onde eu tava entrando, eu peguei e desviei dele. Falei, mas... Ou seja, Deus fala quando Ele precisa. Por isso temos que estar com o ouvido muito atento para ouvir a voz de Deus. Então Deus fala por sonhos, já falou comigo por sonhos. Falou comigo já audivelmente muitas vezes. E Deus falou comigo através de profecias, assim, de forma audível, fala comigo, sabe assim, de uma hora, estou aqui, de repente, uma hora pode ter uma palavra que vem na minha boca, eu falo. Para muitas pessoas, eu chego e falo assim, de uma hora para outra. E não é aquela coisa, isso que eu te digo, o Senhor está me mostrando do céu, estou vendo um anjo aqui sobre a tua cabeça. Não, é uma coisa natural. Eu estou aqui, eu estou, de repente, falando, até mesmo durante as aulas, estou falando alguma coisa, e de repente, eu já traz alguma coisa para você. E assim, eu não preciso falar nada. Às vezes é uma conversa, bate-papo, eu conversando assim, de repente Deus me usa uma palavra profética, simples. Nada de Deus que vejo, Deus falando. E não, uma coisa simples, natural. Sim. Então, Deus fala de multiforme graça, de várias maneiras, né? E a forma mais gostosa é quando você ouve e obedece. É verdade. E aí você sente, realmente, Deus fala. Mas assim, Deus ele cria de forma diferente para você achar que não é o cara, entendeu? Né? Que não é eu, não sou eu, não tenho nenhum poder, Deus, não tenho nada. Né? É Deus fazendo. E é engraçado, né? E quando eu me converti, e outro testemunho para vocês, falar em línguas, né? Falar, nossa, vou buscar falar em línguas. E eu buscava falar em línguas, e falar em línguas, não sei o quê. Eu falei, Senhor, mas se eu falar em línguas, é aquela pessoa que como é que fala em língua? Ripa lá para trás, você ripa, vai lá para trás, né? Ripa lá para trás, fala em línguas. Então você repete uma coisa muitas vezes, é como se fosse falar em línguas, né? E tem gente que ensina a falar em línguas, né? Nossa. Decorado. Eu falei assim, eu não quero nada decorado. Eu não quero nada decorado. Aí, quando eu fui batizado em línguas, para ter certeza que eu tinha sido batizado, ele começou a usar a multiforme graça de falar. Começou a falar, toda hora falava uma língua diferente. Falava uma língua, falava outra. E eu comecei a falar línguas tão diferentes uma da outra que eu não conseguia falar as mesmas línguas. E até hoje eu não consigo falar a mesma língua. Sempre Deus usa uma de forma diferente. E eu lembro que uma vez eu estava acordando, eu sempre acordo, às vezes eu acordo falando em línguas, estou dormindo, estou falando acordo, falo mais de línguas dormindo do que acordado. É incrível. A esposa dele é incrível. Acordado eu quase nem falo tanto em língua, mas dormindo o tempo todo. Dormindo ali, e toda noite eu começo a falar em línguas. E um belo dia eu estava deitado assim, né? E eu acordei falando espanhol, italiano. Eu acho lindo italiano, né? Acordei falando italiano, e falando de mistério com Deus. Eu falei, nossa, o italiano não é uma língua não difícil, mas eu comecei a falar e o italiano era com português na minha boca. Deus começou a abrir assim, começou a falar comigo. Glória a Deus. Eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? Ou seja, Deus, quando Ele quer um projeto, Ele começa a te usar de forma diferente. Né? Dessa forma não mesmo. Não tem uma, assim, Deus só faz isso, não. Deus não tem algo assim. Deus não é. O Espírito Santo não é enjaulado. Não é limitado. Não é limitado. O Espírito Santo não está numa jaula. Aliás, você não pode fazer isso com ele. Porque ele se move, ele é como o vento. Vai para onde quer e faz como quer. O que muda quando você se coloca? Eu sempre falo para os alunos: olha, se você veio para o CETEC,
Abre o teu coração. Deus tem algo com você. Deus vai te usar. Os alunos saem depois e falam, não, realmente, tem uma aluna que conversou comigo esses dias, né? Uma senhorinha, ela achava que não ia dar em nada, que não conseguiria estudar, que não tinha condições. Esses dias ela encontrou comigo na rua e falou assim, nossa, pastor, e eu comecei a fazer o CETEC, agora a palavra está fazendo assim na minha cabeça, está abrindo. Tudo que eu estou estudando, tudo que eu estou estudando, é uma senhorinha, tudo que eu estou estudando está fazendo assim, está abrindo, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, eu estou me maravilhando com a palavra, eu leio a palavra está fazendo assim, me enchendo, coisa linda. Glória a É Deus. maravilhoso. Então Deus não tem nada igual com Limitação. ninguém. Deus tem um projeto diferente com cada um de nós. É verdade. Basta você se colocar. Amém. Então, a minha Amém. vontade é continuar fazendo a vontade dele. A terceira pergunta, acho que ele já até respondeu. Não pode até ser, né? Seria a experiência mais marcante de sua caminhada com Deus. Você deu um testemunho que acho que essa daí foi bem marcante, mas deve ter outras, né? Essa aí me marcou muito, E as muito perguntas se mesmo. encerraram, são essas. Essa daí, na hora que ele falou, eu falei, deve ter sido é, uma das, eu né? também. Apesar E aí eu de fiquei várias. teimoso, né? Eu vi a voz E ainda achou. ele mostrou Fez de de novo. novo. Eu faço e mostro quando você quer. Aí eu falei assim, fala comigo de novo. Ele fala quando ele quer, rapaz. Esse negócio de você falar, eu sou o profeta e falo com o que eu quero, fico dando número, fazendo o que eu quero. Não é assim, Meu, não. você não é nada. É. Você faz se ele quer. Verdade. Se você busca. O pastor Rogério busca, porque ele tem uma vida muito dedicada ao Espírito Santo. com Deus. Renúncia, né? Uma Então, conexão, para você ter aquilo que o pastor Rogério tem, você tem que passar pelo que ele passou. né? Verdade. Passar pelo mesmo deserto, pela mesma dificuldade, pagar o preço de ter aquilo. Sim. Ou seja, Deus tem de forma diferente. Então não busque o que o outro tem. Busque o que Deus tem para você. Você não sabe É que verdade. preço que o outro tá pagando. ali, né? Busque o que Deus tem com você. É isso aí. Eu sei que Deus tem um projeto com você, com a sua esposa. Deus tem um projeto com você, com a sua esposa. Deus tem um projeto com você e com o seu futuro também. Com a sua esposa que você vai ter um dia. Sim ou não? É isso aí. Você quer casar? Com certeza. Então começa a sonhar. É. Você já é casado, né? Continua a viver com a sua esposa como a sua carne. Trate ela como se você tratasse da sua própria carne. Faça para ela o que você gostaria que ela fizesse para você. É isso aí. Entendeu? É assim que você vai começar o seu casamento. Amém. Legal? Glória a Deus. Bênção. Bênção Juninho, você demais. faz o pedido da oração antes Ah, da é, a gente- gente tem o costume de pedir pro convidado fazer uma oração final antes da gente Claro. para encerrar. Amém. Se o senhor puder fazer essa oração abençoando o podcast, abençoando a vida de todos que Verdade. estão assistindo também. Amém. Pra encerrar. Ser uma honra. Beleza? É uma honra. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar então. Pai, nós te damos graças, Senhor, Amém, por Jesus. esta oportunidade aqui em tua presença, Senhor. Jesus, Creio, obrigado, Senhor, Pai. que tu levantaste esses jovens, Senhor, com um propósito direcionado no coração deles, meu Pai. Eu tenho visto, meu Pai, a Igreja Canaã, Senhor, com grandes propósitos, jovens se orando, juntando para orar, Senhor. Nunca vi um negócio desse, Senhor. Jovens buscando, Papai, a santidade, separando, Senhor. Eu creio, Papai, que tu está levantando esse grupo aqui com um propósito grande, Senhor, no coração dos teus servos. Tu tem unido esses jovens de uma maneira tão especial, Senhor, com um grande projeto que tu tem preparado lá na frente que eles não estão nem imaginando, Senhor. Será tão grande, meu Pai, Sim, tão intenso, meu Pai, que eles vão falar, meu Deus, eu não mereceria tudo isso, mas eu creio, Pai, que o Senhor vai concretizar esse projeto, meu Pai. Abençoa, Senhor, tudo que eles fizerem aqui, Senhor, que seja de coração, meu Pai, que eles possam sonhar o projeto de Deus e fazer a tua vontade, meu Pai, aqui nesse projeto do Eclesiastes, meu Pai, nos seus casamentos, nos seus namoros, seu noivado, em tudo que eles têm projetado nas suas vidas, meu Pai amado, o teu servo aqui, Senhor, que está na direção. Direciona, meu Pai, que aquilo que ele tem sonhado, meu Pai, aquilo que ele tem pensado, meu Pai, tu venhas concretizar no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, naquilo que ele tem sonhado para a vida dele, para a esposa e para os filhos dele, meu Pai, e para aquilo que tu tem nas mãos para entregar para ele, meu Pai, que são coisas gigantescas, meu Pai amado. Abençoa também a Igreja Canaã, pastor Rogério, pastor Anderson e todos quantos nos estão vendo e ouvindo aqui, meu Pai. Eu creio que essas palavras que foram ditas aqui, meu Pai, veio do teu espírito, veio da tua palavra, veio do teu coração, meu Pai. Fala aos demais, meu Pai, e prepara, Senhor, a tua igreja para o teu projeto, para a terra, meu Pai, para fazer a tua vontade, Senhor, e que haja santidade em nossos corações, meu Pai, e propósito de vida, de servir a Ti, Senhor, de andar em novidade de vida, meu Pai, Sim, de andar, Senhor, segundo a Tua palavra, não só de aparência, mas de vida em verdade, Senhor amado. Queremos andar debaixo do Teu poder, debaixo da Tua palavra, não é a nós, é o Senhor, não é para nós, é para o Senhor, Senhor. Aliás, quando nós vamos para o culto, é para adorar o Senhor, meu Pai, não é para agradar a ninguém, não para nós, mas para entregar
entregar um louvor, entregar um culto a Ti, Senhor. Nós oferecemos aqui na terra, meu Pai, uma pequena adoração que nós estaremos entregando nos céus, meu Pai. Que será uma adoração eterna, Senhor, maravilhosa. O maior prazer que nós temos na terra aqui hoje, Senhor, é incomparável, incomensurável, não tem como comparar o que Tu tem preparado para a Tua igreja nos céus, meu Pai. Prepara o coração do Teu povo, Senhor, e direciona cada um, Senhor, na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar as igrejas, guiar os Teus pastores, guiar os Teus jovens, meu Pai. Jovens, Tu é forte, estude, prepare-se, capacite, jovem, para que Deus te use com poder e autoridade. Eu estou, papai, agradecendo a Ti, Senhor, por esses jovens da Canaã, pelos líderes que estão na frente desta igreja, meu Pai, desses jovens. Capacita-os cada vez mais, leva a pregar. Esse jovem que pregou aqui hoje tem chamado para ser pregador, Senhor. Ele trouxe uma palavra maravilhosa, meu Pai. Prepara cada um desses jovens para ser instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Que todos sejam, ó Pai, dedicados à Tua palavra, ser instrumentos em Tuas mãos para fazer o que Tu tens chamado para cada um deles, meu Pai. É que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Amém. A gente tem uns presentinhos ali, ó, que a gente vai entregar pro Senhor. Aí, ó. Não poderíamos deixar o Senhor sair de mãos vazias, né? Amém. Glória a Mimos Deus. da Mel, é a Mimos da canequinha. Mimos da Que é a Mel. canequinha. Que lindo. E aqui um docinho para adoçar a vida Vamos ver aqui. da sua vida dos esposa, dois, né? Que lindo. E a Os dois. sua Não vida sei se vocês também. gostam de... Vocês curtem doce? Curte? Que bênção. Doce, Um mais ou docinho. menos. Nós amamos doce. Ah, então... É o chocolate sabedoria lá é bom, né? Então, Com Eu sabedoria já é bom. provei o doce da Mel. o Mimos Não, da Mel. Mimos da Mel, E os docinhos da irmã. Laços de fitas. Laços Da irmã, de fita. é, Ela deu da dona presente Dirce. pra nós no CETEC Da lá, dona Dirce. pros Que professores. Deus abençoe. É muito bom, viu? Quem não provou, É uma delícia. Aí, né? bom prova. Uma demais. delícia. É uma delícia, viu? Demais. Gostoso É demais. bom demais. É chocolate de primeira e o recheio é gostoso. É bom pra demais. valer. É verdade. Dona Dirce. E a canequinha, quando você estiver tomando um café, você Canequinha. lembrar desse momento Ah, aqui que a gente sim, a teve. Melissa tem caprichosa. Quando ela aí. começou a fazer isso aqui, eu falei, Deus vai te prosperar nisso aqui, Mel. Aí, ó. Glória a Deus Deus. vai te prosperar. E Deus está prosperando mesmo. Esse é só Glória o a Deus. começo. É Deus tem verdade. É só o mais, começo. tem mais coisa para tua É mãe verdade. nessa É verdade. Amém, eu Glória a creio. Deus. Amém? Deus tem mais projetos. Pastor, agora é o momento da Que despedida, bênção, que que é o bênção. momento mais triste, né? De se despedir. Se você quiser aproveitar a sua câmera ali pra você Deixar uma mensagem. dar uma mensagem, jovens. mandar um beijo. Amém. Fica à mandar uma vontade, mensagem. Isso aí. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Prazer. Nossa. E é um prazer estar aqui com esses jovens, né? Eu vejo vocês, eu vejo o futuro da igreja. Amém. Né? Eu sempre falo que o nosso tempo está passando. Deus tem levantado Josués, Amém, Jesus. homens segundo o coração de Deus. Eu tenho visto esses jovens da Canaã com projetos maravilhosos. E o que eu vejo que está diferente? Estão orando, É verdade. estão buscando, estão se consagrando, estão ali fazendo aquilo que a maioria dos jovens hoje do mundo não quer, Verdade. se entregar a Deus. Uhum. E ver os jovens de madrugada buscando, meu Deus do céu, coisa linda, né? Então, parabéns, jovens. Você que está me ouvindo aí, que é jovem, vem para Canaã, vem integrar o grupo de jovens da Canaã. Bem, E eles estão sendo preparados para ser instrumentos para Deus aí no Glória reino a dos Deus. céus, na terra. Deus é fiel. E vem aí buscar, vem aqui para o projeto dos jovens aqui, ouça o Eclesiastes aqui e venha se integrar no grupo de jovens aqui da Canaã. Eu já Aleluia. convido. Isso aí. Glória a Eu Deus. também já vou me despedindo. Queria primeiramente agradecer a Deus, né? Por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, de poder acordar e estar aqui com vocês, né? Que Deus agora também nos leve em segurança. Queria agradecer a honra de ter o pastor Marcos aqui com a gente, uma honra, e sua esposa também, a Denise. Que Deus continue abençoando vocês, te enchendo de sabedoria para poder ensinar todo mundo, ensinar a geração. Queria agradecer a nossa equipe, né, amada? Johnny, a Bia que tá lá, o Rafa, nosso Verdade, amigo Rafa, sem eles não é possível. Tiagão, Vitão e o Fê, Tamo junto. Pivete. Tô com saudade de Pivete. Tá lá também. Tava, na verdade, voltou já, né? Voltaram já. Devem estar muito cansados, né? Mas que Deus abençoe a vida da Carol também. Tá, Madu da também. nossa, da Madu. Tá com as costas. Com as costas. Orem pela Madu, gente. Vamos levantar um clamor aqui nos comentários. Digita. Vamos orar por ela. Vamos orar por ela. Em nome de Jesus, ela vai ser curada aí enquanto a gente tá aqui na gravação. Queria mandar um abraço pra minha família. Pra minha digníssima também, né? Um abraço também pros nossos professores do curso de noivos. Pra Suzane, pro Duda, pra Camila e pro Thiago. Bênção demais também. Agradecer aos Glória nossos a Deus. patrocinadores.
Não podemos Verdade, esquecer também, verdade. né? Que, gente, a gente sempre fala, né? Porque o pessoal às vezes acha que que isso aqui é decoração, que a gente não come. É porque a gente fica tão focado no episódio que a gente às vezes nem come. Mas, mano, isso daqui é tipo só Hoje não. vocês não comeram nada, hein? Eu não deixei vocês nem comer, tanto que eu falei. Meu Deus A gente do geralmente céu, não tem muito comeram costume de nada. comer, pelo menos eu não. Não, a gente. Terminando, a gente já... Terminando, a gente arrepia. viu? Agora Não aí tem é só problema, um piscar de olhos e já acabou tudo, né? É, Agradecer os pastores também por confiar a gente nesse projeto, né? Que não. Uma benção. esse projeto continue crescendo, porque é tudo pra honra e glória de Deus. Amém. É isso. Olha, Isso aí. Últimas palavras lá, mano. Gente, obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um. Pastor, sem palavras, que o Senhor continue sustentando a tua vida, a vida da tua esposa. Vocês são colunas de Deus. Com certeza. Creio que o Senhor levantou vocês por um propósito maravilhoso e você vai ver muitos e muitos frutos ainda. Deus seja Amém, glória a louvado. Deus. Acima de tudo. Isso é gratidão por todos vocês, toda a equipe, Rafa, todo o pessoal, João, a Bia que tá ali atrás. Vocês, Vitão, Junião, tamo Nóis, junto, mano. Deus É nóis. abençoe. Só gratidão mesmo, só gratidão Boa. a Deus. Então é isso, galera. Agora, últimas palavras. Agradecer a vocês por terem acompanhado esse podcast. Se inscreva, deixe o seu like. O Johnny ali tá olhando também. Um abraço a todo mundo que tá no backstage aí. Ao pastor, Estamos foi quase uma honra. rumo ao 2K, né? Estamos quase chegando aos 2.000. É isso aí. Também a esposa, obrigado pelo tempo aqui. Uma ótima. Obrigado aí pela disposição. Aí o Johnny pediu pra eu dar um salve pra minha esposa, é claro, tava chegando lá. Gigi, um beijo, já tô chegando aí. E é isso, galera, sem mais nada a acrescentar, se lembre, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida, permita ser usado. Isso. Então, sem mais nada a acrescentar, Fade to Black, sobe os créditos, valeu.